Fala galera, bem-vindo a mais um episódio da Pumpcast. E hoje a gente tá aqui com uma pessoa sensacional do agronegócio. Ela é incrível. É a Bárbara Marinovic, empresária do ramo agro, fundadora da Arumbo, uma consultoria para produtores de leite e corte. E eles têm um braço também lá de produção de eventos e cursos para capacitação. No Paraguai. Isso aí. Ela é formada em médica veterinária pela USP, desenvolveu pesquisas científicas na área de reprodução bovina no Brasil e nos Estados Unidos, atuou como consultora técnica no Paraguai para uma multinacional que é a Ourofino Saúde Animal. Bárbara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Pedro, obrigada, Caia. Nossa, ouvindo assim até... Meu Deus, não, obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, realmente. Voltando um pouquinho à nossa terra natal, às vezes a gente fica um pouquinho com saudade. Fica longe, né? Fica longe, é muito bom tá em casa, tá aqui com vocês, gravando esse podcast. Fico muito feliz. Obrigada E pelo... bora para mais um episódio. Bora que Que bora. esse daqui com a empresária do ramo agro vai ser top demais. Mas antes tem uma coisa, né? De lei. Você achou que você ia ficar tomando nesse copinho plástico? Não, vamos ver. Que chique. Pump. Que lindo. Obrigada. Já vamos Imagina. substituir. Já substituí, já Vamos tirei substituir a aqui. aguinha. Pra começar bem, né, gente? Pra começar bem. Claro. Vai me acompanhar aí nas minhas idas no campo. Sensacional. Arrasou. Aquele cafezinho matinal. Bom, show demais. Bora lá, porque hoje a gente tem muita coisa pra falar. A gente chama ela de Babi, né? Então, até vou me permitir falar aqui, Babi. Claro. Babi, conta um pouco pra nós de onde você veio, aonde você tá hoje, pra onde você quer ir. Você que é uma mulher que tem uma bagagem aí gigantesca, apesar de ser nova, mas compartilha conosco aí um pouco da sua história. Bom, só ajeitando assim, a gente fala, né, do mundo agro, empresária do mundo agro, a gente trabalha mais com pecuária, na verdade, em vez do que agro mesmo. Claro que o agro também está envolvido, porque afinal de contas, os animais dependem do agro também para se alimentar, mas o nosso enfoque seria a pecuária. Trabalhamos lá Legal. no Paraguai, né? E não sei se você quer que eu comece do começo, Pode como começar do seu seria. começo. Falar um pouco da onde você veio, como que foi a sua jornada, onde você tá hoje e pra onde você pretende ir. Olha, o meu começo, nunca eu ia imaginar, primeiramente, que eu ia morar um dia no Paraguai. Foi algo surpreendente, nunca se me contassem não dá nem mais pra dizer que é 10 anos atrás, há 15 anos atrás que eu ia morar no Paraguai, porque meu marido já vai quase para 10 anos que tá lá no Paraguai. Me dissessem que eu ia morar no Paraguai, eu falava, você tá doido? O que tem a ver Paraguai? Não conheço ninguém lá, o que eu vou fazer no Paraguai? Eu sou de Brasília, nascida e criada em Brasília. E, na verdade, não tinha muita convivência com agronegócio de pequeno, assim, para dizer que desde... Não, meu avô era veterinário também, trabalhava também com animais de grande porte, mas não tinha essa convivência, não cresci em fazenda, não cresci com isso, não cresci realmente, né? E até quando a gente chegou naquela fase do colégio, de o que eu vou fazer na faculdade, eu não tinha muita ideia. Pensava em veterinária, porque eu gostava muito de biologia, pensava em medicina. Teve uma época que eu estava muito focada querendo medicina. Mas desisti, que eu falei, não, eu não quero viver também, não quero, Não quero ficar em quero ter uma hospital. família, quero ter filhos, tudo. Então, isso é meio complicado. E aí, entrei na época na biotecnologia. Vamos dizer assim que não tem muito a ver, só a área de biológicas, mas não tem muito a ver não com veterinária. E na época já conhecia o Renan, meu marido, né, atual. Um abraço pro Rê aí, Ele irmãozaço de longa data. longa data, tá aí. E ele fazia zootecnia na época. Sempre quis trabalhar com isso, com gado, com zootecnia, apaixonado. O sangue dele é gado, é animal, é esse universo, né? Apaixonado. E mesmo assim também meio improvável, porque ele também é daqui de São Paulo e também não tinha fazenda, ninguém na família trabalha com isso, mas parece que é alguma coisa que veio já, assim, que Deus já colocou na vida dele, que ele ia trabalhar com isso e desde pequeno. Isso E é comecei a verdade. me apaixonar por esse meio através dele.
E aí, numa das greves das faculdades federais, que acontecem muito, né, aqui no Brasil, eu fiquei muito tempo lá com ele e conheci esse meio. Comecei a acompanhar uma professora dele, a professora Cláudia, quero até mandar um beijão para ela, que ela é uma das grandes responsáveis por eu ter entrado nesse meio. Olha. E principalmente da reprodução de bovinos, e ela começou a me mostrar e eu comecei a me apaixonar pela área e decidi mudar, vou mudar para veterinária. E como assim, né, não queria também mudar para qualquer lugar, eu falei, qual que é a melhor faculdade aí que eu quero tentar o melhor lugar? E na época, a professora Cláudia falou, faz na USP em Pirassununga. Se você quer trabalhar com bovinos, faz na USP em Pirassununga. Porque tem de São Paulo, tem outros, mas a de lá é muito focada para a parte de bovinos. E aí lá vou eu, não, vamos mudar de biotecnologia, doida, né? Fazer o quê? Não gosto, vamos mudar. Aí mudei, consegui, fiz vestibular de novo, tudo mais, consegui entrar. E realmente foi a melhor coisa que eu fiz, porque lá em Pirassununga eu descobri essa paixão. Uma que a universidade lá é espetacular, o campus é uma fazenda. Tem 1.600 hectares, é o maior Uau. campus da USP do Brasil, né? Tá situado lá em área, em extensão. E lá tem tudo. Lá a gente tem produção de gado de corte, gado de leite, ovinos, caprinos, suínos, búfalo, tem até a criação de búfalos. Que legal. Então, é uma faculdade, assim, para quem quer estudar veterinária, excepcional. Não tem, você pode estar estudando e estar praticando ao mesmo tempo. E foi aí onde tudo começou. Como eu já sabia que eu queria trabalhar com bovinos e muito a parte de reprodução, eu já delineei a minha faculdade para isso. Então, eu não vou ficar perdendo tempo em fazendo estágio com cachorro, com gato, com outras coisas, porque eu já sei o que eu quero. Você já não tinha interesse em pequeno porte? Não tinha interesse. Já meu irmão trabalha com pequeno porte, até poderia ser que eu ia querer, mas não tinha, eu queria bovinos. E fui desde o primeiro semestre. Comecei a fazer já estágios, projetos de pesquisa no departamento de reprodução da USP, no VRA. E lá eu conheci pessoas excepcionais, assim, grandes pesquisadores, grandes pessoas que trabalham não somente na área de pesquisa, mas a pesquisa voltada para o desenvolvimento do campo. Isso é o melhor, porque a USP ela está envolvida só com projetos de pesquisas dentro da faculdade, em parceria com empresas do agronegócio, em parceria com o produtor do campo. Então, eu participei de projetos de pesquisa que realmente tinham uma importância para o campo. Porque às vezes a gente vê projetos de pesquisas que são desenvolvidos meio que sem pé nem cabeça. Mas não, os projetos que eu participei, que eu tive a oportunidade de participar, eram dúvidas realmente do produtor do campo. Não era algo só acadêmico, né? De Não, fato, era algo que ia ter uma utilidade no momento. exatamente. E aí todos os projetos tinham muito a ver com reprodução, principalmente com IATF, para quem não sabe, é inseminação artificial em tempo fixo. O que que significa isso, né? O nosso sistema de produção está cada vez mais exigente do produtor. Hoje em dia, se o produtor não for eficiente, a conta não fecha. A conta não fecha. Prejuízo. Prejuízo. E ele, infelizmente, vai ter que deixar a sua produção, né? Isso tanto leite, corte, tudo. E principalmente a pressão social também. Hoje em dia, a cidade, as pessoas que não têm nada a ver com o campo, elas exigem também que o produtor pense em questões do meio ambiente, em eficiência, em sustentabilidade, tudo isso. E isso tem totalmente tudo a ver com a reprodução. Porque a base da produção de alimento, pensando em pecuária, é tudo a reprodução. Porque se o animal não se reproduzir, a gente não vai ter bezerros que no futuro vão ser engordados, vão virar carne, a gente não vai ter produção de leite, a gente não vai ter nada. Então, a base de tudo isso é a reprodução. O animal precisa se reproduzir para que a cadeia continue. Para que a cadeia continue. E eu falo isso não só em animal, né? Isso é para tudo, até para nós seres humanos, né?
Se Sim. não houvesse a reprodução, onde a gente estaria? Não existiria mais ninguém. Então, A Inclusive, fábrica, né? é a inclusive, é um fábrica. problema que a gente tá lidando, né? Porque hoje em dia os casais cada vez têm Sim. menos filho, então 2 pessoas se juntam e tem uma, já a conta já tá negativa, Já né? tá negativa, é verdade? Em vez de estar aumentando, tá diminuindo. Hoje em dia o pessoal quer só ter cachorro, né? Não É. quer mais ter filho. Só pai e mãe de pet. Pai de pet. Impressionante. Até a gente estava vindo para São Paulo, paramos no posto, e aí entramos lá. Gente, o que eu vi de gente com cachorro, muita gente com cachorro, e não vi criança. Eu era a única, tô com meu filho bebê, né? 5 meses, eu era a única com bebê. Eu via gente com cachorro e não via gente com criança. Com bebê. É verdade É isso. verdade. E isso é um grande problema. Você pega países da Europa, hoje em dia é grande problema. A Que pirâmide etária tá cada vez ficando maior pra cima, né? tá invertida. E aí chega uma hora que você não tem gente para trabalhar, você não vê o país crescer, estagna, né? Já era um problema previdenciário grande O também. problema Que previdenciário já tem, né? já No tem. Brasil Uma vai ter um- piramidezinha. Já tem aqui, o Brasil já tem problema previdenciário por outros É. problemas. E Teve outras influências. outras influências. E ainda pega uma pirâmide que começa a se inverter, é mais gente gastando do que gente gerando renda. Uhum. Então, É verdade. é problemaço. Então, nos seres humanos é o problema e no mundo animal, na produção ganadeira, ó, a gente toda hora vem ganadeira, pecuária, em espanhol é ganadeira. Na produção pecuária, a mesma coisa. Se a gente não está reproduzindo, estagna. Então, o produtor tem que ser mais eficiente. Ele tem que, vamos dizer, se eu tenho 1.000 animais, eu tenho que conseguir com que a maior porcentagem desses animais, dessas fêmeas, emprenhem para que, consequentemente, elas sigam ali no plantel e sigam tendo maior produtividade. Mais bezerros engordados, mais bezerros que são desmamados e depois vão virar carne. Isso aumenta a produtividade. E o produtor que não pensa nisso, não pensa em ser mais eficiente possível, infelizmente, ele vai deixar o negócio. Porque a terra cada vez é mais cara, os insumos cada vez são mais caros. E se você não for eficiente, a conta não fecha. Melhor você pegar esse dinheiro e pôr no banco. Melhor você pegar esse Fazer um dinheiro e investimento. fazer outro investimento. Ainda mais porque a tecnologia nesse ramo tá crescendo, como em qualquer outro ramo, né? E isso vai deixando cada vez mais competitivo e cada vez mais pessoas que não estão com essa eficiência vão saindo do mercado, né? Oh, totalmente. E aí, então, eu entrei muito nessa área da IATF. Aí vem a IATF, né, que eu falei. Quando a gente faz esses protocolos de IATF, inseminação artificial em tempo fixo, a gente sincroniza todas as fêmeas, insemina todas de uma vez. A gente Uhum. consegue antecipar a prenhez desses animais. É uma das principais vantagens da IATF, é antecipar a prenhez desses animais. E fazer com que a maior quantidade de vacas fiquem prenhas ao final de uma estação reprodutiva, falando de corte, ou falando de leite, que elas também emprenham o mais rápido possível para estar sempre produzindo leite com a maior eficiência possível. E entra também, claro, a questão do ambiente, de conforto dos animais. Alguns projetos que eu desenvolvi trabalhava a questão do estresse do animal e a própria reatividade do animal, um animal mais estressado, tudo, influenciando essa reprodução. Então, alguns artigos que a gente publicou mostram que o animal mais estressado, ele emprenha menos do que um animal mais calmo. E aí vem tudo isso, né, mostrando que as pesquisas, a gente pensa também no conforto do animal, na qualidade de vida desse animal, porque um animal que não tem conforto, que não tem condições ideais de viver, ele não vai produzir. E isso não é interessante para o produtor também. Ou seja, existem produtores que trabalham mal? Claro que existe. Assim como existe advogado que é ruim, médico que é ruim, tudo, em todas as profissões tem. Não tem como, o ser humano É todo mundo perfeito, né? não é perfeito. Mas cada vez mais estão ficando os bons. Porque o agronegócio não aceita A mais seleção natural. a seleção natural. Os ruins vão indo embora e os bons vão ficando. Top Os demais. bons vão ficando. E aí os projetos que eu desenvolvi na época da faculdade tinham a ver com isso, com melhorar a eficiência do campo, principalmente pensando em reprodução, tanto leite quanto corte. E aí
vieram, nossa, estudei com vários professores, assim, que hoje em dia são super renomados, professor Ed Hoffman, professor Mário Binelli, a própria professora Cláudia, Guilherme Pugliese, então são referências na nossa área e que eu tive a oportunidade de crescer muito com eles nesses projetos e de ir para os Estados Unidos nessa época. E como foi a saída para os Estados Unidos? Nossa, foi assim uma oportunidade realmente única. Não era muito fácil. Eu tinha uma bolsa de pesquisa pela FAPESP na faculdade e a gente tinha a oportunidade de pedir essa bolsa de extensão para ir para os Estados Unidos. Não era sempre que era aceita, dependia muito do projeto que a gente ia desenvolver lá, se era um projeto de relevância realmente, ou se só estava indo para gandaiar, vamos dizer assim, que foi um dos problemas do Ciências Sem Fronteira. Muita gente foi pelo projeto que na época era o Ciências Sem Fronteiras e que não surtiu efeito nenhum. O Brasil só gastou dinheiro. Era uma oportunidade pra você fazer um intercâmbio só. Exatamente. E eu conheci várias pessoas que foram e simplesmente. Teve gente que não aprendeu inglês. Ficou um ano nos Estados Unidos e não teve a capacidade de aprender inglês. Eu falei, meu Deus, essa é a maior inutilidade mesmo da pessoa. Porque você morar um ano fora e nem aprender outra língua, aí. É um fato curioso isso, né? Porque quando a gente fala de falta oportunidade, falta ter coisas novas para que o jovem se desenvolva. E Claro. aí tem um puto experimento para fora do país e aí as pessoas ficam gandaiando, né? Cangandaiano. Isso, eu acho que esse foi o maior problema do Ciências Sem Fronteiras, comparando ele com o que eu fui, né? Eu fui, é diferente, era uma bolsa de estágio de pesquisa no exterior da FAPESP, que é uma que é muito mais difícil de você conseguir e outra que você precisa trazer relatório do que foi feito lá, tudo que você gastou, você tem que prestar contas do que você gastou com dinheiro público. E então, é outra coisa, o Ciências Sem Fronteiras não tinha que prestar conta de nada. Ele te dava o dinheiro, você Só ia, vai. o que você vai fazer lá é problema seu, vamos dizer assim, né? Não tinha muito o que você vai trazer de volta. Esse outro meu, não, eu tinha que trazer um relatório, escrever um relatório. Eles exigem muito que a gente publique. O que é publicar? É essa pesquisa que a gente desenvolveu, a gente tem que fazer com que isso vire um artigo científico para ser publicado em uma revista internacional. E isso conta muito para sua pontuação, para seu currículo acadêmico. Conta demais. Total. Então, isso é o mais importante. Então, eu tive essa oportunidade de ir para lá e participei. Lá eu tive junto com um dos melhores pesquisadores da área do Brasil reconhecidos, que é o professor José Eduardo Portela dos Santos. É um brasileiro que já está nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida, há anos e anos. Uau. E ele hoje em dia, ele é conhecido como um dos principais pesquisadores da área de bovinos de leite, né? É considerado um dos maiores pesquisadores. Isso americano falando, europeu falando, todos. Então é até um orgulho para nós brasileiros sabermos que tem Legal. Um profissional profissional referência referente. fora. O Brasil, ele é muito referente na área de pesquisa do agronegócio. Muito. Ele é uma referência mundialmente falando em reprodução. Em transferência de embrião, o Brasil foi pioneiro em transferência de embrião de bovinos. Caramba. Ele tem a melhor empresa de transferência de embrião. Ela foi comprada por uma empresa americana, mas ela é brasileira, origem brasileira, e que hoje em dia está presente em todos os continentes do mundo e originalmente brasileira. Que legal. A Universidade da Flórida tem mais de. Na época que eu estava, tinha mais ou menos 5 professores brasileiros. A Universidade da Flórida. E eu acho que tem até mais hoje em dia. Caramba, então Professores realmente os brasileiros. profissionais brasileiros, eles têm muita relevância lá fora, dando aula. Muito. E é uma pena, porque eles têm mais relevância lá fora do que no nosso próprio país. Porque lá Alto eles ponto. recebem. Lá eles recebem melhor. Lá eles têm oportunidade de desenvolver, não é só receber mais, que é o motivo que eles vão para fora. Eles têm oportunidade de desenvolver projetos mais relevantes. Aqui fica muito essa guerra, às vezes, da universidade com as empresas. Porque não pode ter dinheiro privado para envolver, porque não sei o quê. E ao contrário, a gente tem que ter essa união com as empresas. Por quê? Porque a empresa está ali no mercado, a empresa está vendo que o campo precisa.
Sim. E ela vai ser uma das maiores. No final das contas, é o consumidor, mas ela é a primeira que é beneficiada dessas pesquisas. Claro. E até voltando para aquela origem da reprodução, a fábrica dessas empresas privadas, né? Os profissionais, a fábrica dos profissionais são as universidades. Se ela incentiva, ela vai ter um profissional mais qualificado no futuro, Exatamente, que vai trabalhar para ela, que vai ter. que vai gerar mais É, resultado. é um ciclo, na verdade. Porque se ela tá pondo dinheiro na universidade, fazendo com que profissionais melhores se formem, esses profissionais vão trabalhar nessas empresas, que vai ajudar a desenvolver o campo melhor. O produtor vai crescer mais, vai comprar mais da empresa. Então gera esse ciclo. E isso nos Estados Unidos é muito forte. É muito forte. Você vê os projetos de pesquisas que eles conseguem desenvolver lá, nossa, anos-luz na frente dos que a gente consegue desenvolver no Brasil. Eles têm muito mais capacidade tecnológica, de É, investimento, né? tudo. Mas o Brasil tá melhorando bastante. Já tá, eu falo assim, depende do profissional também. Você pega os próprios professores daqui, com esses professores excepcionais, que eles mesmos vão atrás de empresas que ajudem nos projetos, para que aqueles projetos vão para frente. Eles não ficam ali parados só esperando o dinheiro do governo. Não, eles vão atrás, falam, se eu quero desenvolver esse projeto, quem que vai poder me ajudar? É a empresa tal? Eu vou atrás de produtores para onde eu posso desenvolver essas pesquisas. E se o governo não veio, eu vou trazer de outro lado o recurso. Perfeito, perfeito. E E qual aí que foi vai. o maior foco lá, Babi, nos Estados Unidos? O que que você trouxe com Uhum. maior lição de lá? Olha, o foco era aprimorar o meu inglês, com certeza, bastante, e ver como que era, como era desenvolvido esses projetos lá. O projeto que eu trabalhei lá era com bovinos de leite, né? Então, produção de leite era o foco. E na época estava sendo estudado o que que a dieta aniônica, que é uma dieta que a gente usa no pré-parto, especificamente de vacas leiteiras, pode influenciar na saúde da vaca no pós-parto. Esse era o foco, né, do projeto de pesquisa. Então, ele estudou vários tipos de dieta nesse pré-parto e o que esses diferentes tipos de dieta iam influenciar nessa vaca. Qual seria a melhor dieta? Qual que ia ter o melhor resultado? Por isso que eu falo que é algo que o campo precisa. Porque a partir desse resultado, ele viu que o melhor dieta era uma dieta X por tantos dias. Isso gerava o melhor resultado. Uma vaca mais saudável no pós-parto, com menos doenças, que emprenha mais rápido, que produz mais leite, tudo isso. E o que que é importante, assim, pensando que pode ter empreendedor aqui assistindo que cria vacas, qual que era essa melhor dieta, Uhum, ou qual que era pelo menos os princípios dessa claro. melhor dieta? A gente chama de dieta acidogênica, essa dieta que a vaca come no pré-parto. Porque é uma dieta que gera uma pequena acidose metabólica. Por que isso é importante? Essa pequena acidose metabólica que a vaca tem, ela faz com que os próprios receptores de paratormônio estejam mais receptíveis e com isso ela mobiliza mais cálcio. Porque Tá. quando a vaca tem o parto, para parir ela precisa de cálcio. Para o sistema imunológico dela funcionar, porque podem vir várias doenças depois, ela precisa de cálcio. Para expulsar a placenta, ela precisa de cálcio. Para produzir leite, nesse caso é o colostro, que é o primeiro leite, ela precisa de cálcio. Colostro, Colostro, calostro. calostro, conhecem bem. A bezerra Bastante conteúdo. vai precisar desse colostro, que vai mamar esse colostro. Então, o cálcio é um mineral importantíssimo nessa fase do parto. Muito importante. E a gente está falando de vacas de alta produção. Não é uma vaca que vai produzir 2 litrinhos de leite por dia. Não. Uhum. É uma vaca que a gente sabe que ela tem o potencial de produzir mais de 40 litros por dia. Então, a necessidade de cálcio que ela precisa é muito grande. Então a gente precisa, e só o cálcio da dieta não é suficiente, ela precisa mobilizar cálcio dos ossos, no caso, ela precisa ter essa mobilização interna. Então essa dieta meio que ensina o corpo dela, prepara o corpo dela para ela mobilizar o cálcio no pós-parto. Interessante. Caramba. E aí já se conhecia essa dieta, só que não sabia qual era o nível de acidogênica que ela deveria ser e nem por quantos dias a vaca deveria comer. Tá. E aí, a partir desse projeto que o professor Zé Eduardo lá desenvolveu com o seu grupo de pesquisa,
Eles verificaram que essa dieta tem que ser dada por no mínimo 21 dias, de 21 a 45 dias. Ele percebeu também que se der por mais de 45 dias, não é bom para a vaca. Uhum. Então, é de 21 a 45 dias, esse animal precisa Tipo, consumir. um período antes dela emprenhar. Exatamente. De 21 a 45 dias antes dela emprenhar. E o nível de acidez, que é o DCAD, que a gente chama, né? Que é o balanço de cátions e ânions da dieta, é de menos 80 a menos 180, se não me engano agora. E que tipo de alimentos é esse que tem que dar? É principalmente a fonte de sal mineral que o animal come, que tem sais aniônicos e sais catiônicos. Entendi. Então, a gente aumenta os níveis de sais aniônicos, Mas é que tipo seriam é uma ração. sulfatos. Exatamente, está Entendi. misturado na ração da vaca. Exatamente. Entendi. Então, aí a partir disso, a gente fala. Aí entram as empresas. Por quê? Porque o produtor, ele não vai olhar lá e falar, o balanço tá menos tanto. Ele não sabe disso. Mas quem sabe? As empresas que preparam o sal mineral, que vendem sal mineral, que Pro tem produtor. várias no mercado, várias. Aí ela vai formular um sal mineral em base àquilo. Então o grupo de pesquisa do professor José Eduardo viu que tem que ser X o DCAD. Então, eu vou formular o sal aqui, tem que ter tanto de sulfato, tanto de cálcio, tanto disso, de aquilo. E aí, prepara um produto específico para o pré-parto. Aqui tá, então, o sal mineral para vaca no pré-parto. Entendi. E o produtor tem que usar tantos gramas por vaca por dia. É isso que o produtor fica sabendo. Ele não fica sabendo do projeto de pesquisa que desenvolveu, que teve tantas vacas. Não. Ele sabe que no final ele tem que usar tantos gramas por vaca por dia. É isso. Misturado na ração. Entendi. E isso facilita muito a vida do Produtor. do Do produtor. produtor. Exatamente, facilita muito. E aí, esse foi então o principal projeto de pesquisa que eu participei. Então, eu tive a oportunidade de, além de conhecer um grande pesquisador, não só ele, que tive a oportunidade de conhecer outros grandes pesquisadores que trabalham lá. O professor Thatcher, por exemplo, que é um dos pais da reprodução, que ele era professor da Universidade da Flórida. Inclusive, ele falou pra gente, ele é assim, um papa da reprodução. Quem trabalha com reprodução de bovinos conhece o professor Thatcher. E ele virou pra gente e falou: vocês têm a oportunidade de estarem com. Aí ele falou, na minha opinião, o melhor pesquisador e professor da área no mundo. Ele falou isso. O Papa da Reprodução falou isso do professor José Eduardo. Imagina nós, como Caramba. brasileiros, saber que é um pesquisador brasileiro. Que tem É essa considerado, referência, tem essa essa relevância lá fora. Tem essa relevância. Muito show, Exato. Babi, muito show. Muito show. E você ficou lá o período de 1 ano e depois você voltou pro Brasil. Não foram 1 ano, foi 3 meses eu fiquei lá. Foi Intensos. intenso. A gente ia 3 da manhã pra fazenda, aí eram várias coisas que a gente tinha que fazer, coletar sangue, análises, várias coisas, nossa, vários projetos, várias. E aí vinha pro laboratório, também tinha análises que tinham que ser feitas no laboratório. Toda semana a gente tinha reunião do grupo de pesquisa para estudar outros artigos que estavam sendo publicados na área. Então a gente também se atualizava. Era muito bom. Realmente foi assim uma experiência excepcional. Aprimorei meu inglês, com certeza. Conheci novas pessoas. Foi excepcional. Nossa, muito show. Muito show. Dá vontade, claro que dá vontade de ficar. Na hora que você chega lá e vê a estrutura, meu, é outra coisa, outra realidade. Na época que eu fui, 2016, eu cheguei lá, por exemplo, tinha um aplicativo dos ônibus da cidade. E você via o ônibus chegando. 2016, né? Aqui no Brasil. 2024 ainda tá em formulação aqui no Ainda tá em Brasil. formulação, imagina. Na época já tinha o aplicativo que você via o ônibus chegando, o horário que o ônibus ia passar na sua parada. E aí a gente ia pra parada quando faltava pouco tempo. Não precisava ficar lá esperando a vida eterna. Sabe? Horas no ponto de ônibus. Outra coisa que eu ficava admirada, por exemplo, tem que arrumar uma pista, uma estrada ou uma rua. Eles faziam isso de madrugada. E era muito rápido, gente. Aí, como a gente saía de madrugada, a gente via, né? Uhum. Era muito rápido. Eles vinham, eles arrancavam o asfalto. Arrancavam todo o asfalto. Não é aqueles remendos que faz aqui no Não, Brasil. não é aqueles remendos. Meu, você anda aqui no leste de São Paulo, meu Deus do céu. Terrível. Parece rua de paralelepípedo, né? Parece. Tudo assim.
E lá não, eles tiram tudo, a capa do asfalto e vem com uma nova por cima. Isso em uma madrugada eles fazem, gente. Era Tipo, impressionante. muito eficiente. Muito eficiente, tudo muito limpo, muito organizado. Você não via, por exemplo, você não via cachorro de rua. Você não via. Uma coisa que me impressionou também, eu não via moto. Não via moto. Qual que cidade que você tava lá? Gainesville, na Flórida. Tá. Mas próprio em Orlando, eu também fui para Orlando, também é muito limpo, muito organizado, as coisas funcionam. É muito, muito interessante. Eu até assim, faço uma comparação. Eu moro no Paraguai, né? No Paraguai, o Pedro sabe bem, é moto para todo lado, né, Pedro? É, muita. Muita moto. As pessoas não têm nem bicicleta, é só moto. Porque é barato para comprar, não tem muita burocracia. Moto para todo lado, sem capacete, sem nada. Só vai. Só vai. Só não bate, Moto. né? Se bater, Só não morreu. bate, é. A cabeça para-choque. Você vem pro Brasil, já é um pouco menos. Tem, claro, principalmente aqui em São Paulo, né, com motoboy, essas coisas, tem muito. E você vai para os Estados Unidos, não tem. É, até Não tem. essa parte de moto é até um indicador para o desenvolvimento do país. Quanto maior a quantidade de moto, menos desenvolvido é o país. Você pensa onde tem muita moto, é tipo Índia, né? Você É. sempre imagina aqueles carinha doido. Você vai No pro Paraguai é a Paraguai, mesma coisa. muita moto. Muita moto, mas muita moto. Bolívia também tem muita moto. E exatamente, nos Estados Unidos não tinha. Você via o quê? Quando você via uma moto, não era uma motinho, era Era um a motão. moto. Era aquelas BM, era aquelas essas coisas. Ou então até tinha, às vezes, umas mais simples para quem era da faculdade, mas muito tranquilo, muito organizado. Lá, para você ter noção, a gente ia atravessar a rua, se você não atravessa na faixa, o pedestre pode ganhar multa. Eles falaram isso, eu não cheguei a acontecer, né? E se você Eu que não fui testar essa eu que lei. não fui testar. E se você via, geralmente era brasileiro que tava atravessando fora da faixa. Faz igual aquele gritinho do Geralmente. Whindersson, né? O Whindersson fala, você quer ver se é um brasileiro? É quando o cara grita, aí fala, pô, esse é brasileiro, hein? Esse daí veio lá do norte. Ou derrubou alguma coisa no chão, começa a bater palma. Ah, brasileiro. Brasileiro, total. Muito show. E aí você voltou dos Estados Unidos, e como que foi esse trânsito, Babi, para você parar no Paraguai? Já que você nunca pensou em morar lá. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, o meu marido já estava no Paraguai. Ele foi em 2015 para lá. Viu que como eu mudei de faculdade, tudo esses rolos, então acabou que eu formei um pouco depois do que ele, né? Mesmo que a gente é da mesma idade. E aí, quando foi 2015, o Renan foi pro Paraguai. Aí ele foi pro Paraguai, na época, fazer o estágio dele de conclusão da faculdade, por uma empresa de nutrição animal. E foi contratado. Né, terminou o estágio e tudo mais, foi contratado, gostaram muito dele. Ele trabalhou um pouco na parte de pesquisa e desenvolvimento dessa empresa e depois foi para a área comercial. O Rê é super inteligente. Inclusive, vamos tentar trazer ele aqui, né? Ele tá uns dias ver aqui se em no São Paulo próximo fazendo vem. um curso, mas a gente quer É. trazer muito ele aqui pra gente falar dessa parte de empreendedorismo também, business. Forte, nossa, Ele é fortíssimo nisso. fortíssimo. Foi já muitas coisas, o Pedro sabe. Empreendeu com tantas Já coisas. empreendemos juntos. Já empreendeu junto, é tanta coisa. E aí, ele foi para lá, então já começou a trabalhar na área comercial, tudo, e eu estava finalizando a faculdade. Aí voltei dos Estados Unidos, segui os meus projetos. Eu tinha vários projetos, tinha que terminar os projetos dos Estados Unidos, tinha que dar seguimento para o meu projeto que a gente estava desenvolvendo na época aqui no Brasil. E aí como a gente tomou uma decisão, né? Ele estava indo bem lá no Paraguai e eu estava finalizando a faculdade. Ele falou: vamos ver, quando eu finalizar a faculdade, quem receber a melhor proposta, o outro vai seguir. Essa era a ideia, né? E eu voltei, eu comecei muito fora, eu trabalhava muito com o grupo de pesquisa do professor Ed Hoffman, já nessa fase. E o nosso grupo de pesquisa, ele era responsável pela reprodução do gado de corte e gado de leite da universidade. Então, a universidade, a USP, por exemplo, na época ela tinha mais de 500 fêmeas bovinas. Que legal. Em gado de corte. E no leite também tinha lá a fazenda de leite, com laticínio, com tudo próprio, que a gente também era responsável pela reprodução do bovino de leite. E nessa época, o grupo de pesquisa dele estava muito enxuto, tinha muita pouca gente, tinha acabado de formar o doutorando, o mestrando dele e tudo mais, e acabou que eu tomei a frente. Ficou eu, e aí entraram mais alguns novos, e eu tomei a frente
dessa parte. Então, eu fiquei como encarregada da reprodução da parte de bovinos de leite da faculdade e a estação reprodutiva, a estação de monta do gado de corte da USP. Que demais. E foi um aprendizado, assim, excepcional para mim. Porque por mais que eu ainda estava na faculdade, mas eu estava fazendo já... Você tava com a nata, né? Exatamente, estava com a nata e eu já era responsável por coisas que veterinários a campo trabalham. Então, eu tinha que organizar uma estação de monta, eu tinha que trabalhar o calendário da estação de monta, que é algo complexo, não é algo fácil, porque tem os dias das inseminações, tem os dias dos diagnósticos, tem os dias o protocolo de ATF, né? Tem o dia que a gente coloca o dispositivo, tem o dia que a gente retira, tem o dia que a gente insemina, tem o dia que palpa. A gente fazia super precoce, a gente fazia a avaliação com Doppler, que é o que tem de mais moderno, né? Você já era uma veterinária estrategista já. Exatamente. E aí, então, eu tinha que organizar tudo isso. Os funcionários só podiam trabalhar de segunda a sexta, então tudo não podia cair nada de fim de semana. Tinha que ser tudo. Só dias úteis. Só dias úteis. E aí era um que inseminava, os funcionários que traziam gado, a equipe que ia trabalhar no manejo ali dos hormônios, tudo. E o diagnóstico, que os diagnósticos, a maioria eram eu que fazia. E aí, então, isso já foi uma baita bagagem para mim. Baita bagagem. O gado de leite é a mesma coisa. Então, a gente tinha visitas semanais no gado de leite para fazer diagnóstico dos animais, ver se tinha animal doente, passar tratamento, tudo isso, né? Então, já era uma baita escola para mim. E aí, além disso, nas férias eu ia fazer estágio. Então, fiz estágio com profissionais, nossa, excepcionais da área. Fiz estágio com veterinário que eu falo assim, foi uma escola para mim fazer ele, com o Thiago Carneiro. Ele é excepcional. Hoje em dia, ele é o veterinário responsável da Fazenda Bela Vista, que é uma das grandes fazendas do Brasil de gado de leite. Aprendi muito com ele. Aprendi cirurgia, aprendi reprodução, sanidade, tudo, porque ele era o veterinário responsável de várias fazendas na época. Então, eu aprendi muito. E esse foi o diferencial. Porque a faculdade é excelente, mas se o aluno não vai atrás, não adianta. Não vai ser só sim. ali o que a gente aprende nas disciplinas que você vai aprender. Por exemplo, a palpar a vaca, eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi porque eu fui fazer estágio, porque eu me meti no departamento de reprodução. Você queria, né? Eu queria. E eu ia lá e metia. Literalmente metia a mão da vaca. Quando eu podia. Quando eu podia, eu tava lá fazendo ultrassom, queria aprender Doppler, queria aprender tudo isso. Então, foi extracurricular. Tinha projeto de pesquisa, uma amiga minha, a Bia, ela fazia o projeto de pesquisa que era de madrugada. A gente virava madrugada com as vacas. De Caramba, madrugada. e qual que era o objetivo? Esse projeto dela, na época, olha, nossa, até esqueci qual que era o projeto. Era muita Nossa, coisa. era muita coisa. Foi tanto projeto que eu ia ajudando. E aí o projeto dela, nossa, não lembro agora. Esqueci totalmente. Mas vocês tinham assim, que ficar lá à noite. e aí eu ajudava, né? Eu era estagiária na época do departamento. E eu queria. Ela, coitada, ela tinha pouca gente que podia ajudar ela, porque era de madrugada, né? E muito amiga minha, e eu ia lá. Não, Bia, vamos lá que eu vou com você. E vamos virar madrugada. 8 horas da manhã tem aula de novo e a gente vai indo. Nossa, intenso. Intensa. Então, isso foi uma escola pra mim e tanto. Total. Total, isso diz muito quem ela é hoje, né? Total. E aí veio. Nossa, aí surgiram também oportunidades na época. Como a gente desenvolveu a estação de monta, o professor Ed, na época, ele tinha a linha de produtos que ele desenvolveu para reprodução de bovinos. Ele desenvolveu uma linha. Eu ajudei nessa parte, né, de alguns projetos de pesquisa da linha de reprodução dele. E que na época a empresa que tinha essa linha era a Boehringer Ingelheim. E a gente, junto com a empresa também, eu junto com eles, ajudei no benchmark deles. Eles tinham, então, um projeto de quase todas as empresas de reprodução que têm linhas de reprodutiva, tem um projeto de benchmark. Que nesse projeto, eles coletam os dados dos produtores que trabalham com a linha reprodutiva deles e geram os dados. Qual foi a taxa de prenhez, qual foram os resultados mediante a score de condição corporal, vários dados. E eles fazem um evento
para os produtores e veterinários que trabalham com a linha deles, para mostrar esses dados e trazer as novas tecnologias. E na época, como era a Behringer que tinha a linha reprodutiva que o professor Ed desenvolveu, eu ajudei na formação desse benchmark. Então, a gente Que show. compilava todos os dados, planilha de Excel, tabela dinâmica, ia lá mexendo os dados, gerando todos os dados. E aí, também foi outro grande aprendizado para mim, que eu levei, claro, para o meu trabalho hoje em dia, né? Que a gente faz também a mesma coisa, compilado de dados dos nossos clientes, tudo. Então, foi Então, muito o importante. legal é que você foi entrando em várias áreas diferentes, foi pegando o melhor daquela experiência e que elas se complementam, né, hoje. Claro. É legal também que você não ficou só no operacional, né? Você sempre trabalhou nessa parte de uma visão mais macro daquele ambiente, daquela fazenda, teste, dados, esse tipo de coisa, que não era só, vou palpar e colocar o dado lá. Não, você fazia uma análise dos dados, né? Exatamente. Então, a faculdade foi para mim uma escola muito grande nisso, mas não por causa das disciplinas só da faculdade, por causa dessas outras áreas que eu entrei. Então, eu peguei a oportunidade que eu tinha lá grandes professores, que esses grandes professores têm contato com grandes empresas, com outras coisas, e ia aproveitando, era networking, era um evento aqui, um outro evento ali, ia conhecendo, Relacionamento. relacionamento, e aí foi muito bom, e aí aprendi muito, muito, muito. Até eu acho isso muito top e eu quero entrar para a parte do Paraguai para a gente entrar Pra nessa entrar parte na de parte de business, mas dentro de todo esse contexto da sua vida acadêmica, até quem é estudante de veterinária, está estudando pecuária, o que que você falaria para esse estudante que está hoje, para que ele consiga ter um caminho parecido com o seu? Não fique só na faculdade, só nas disciplinas da faculdade. Não fique. Ali é o básico do básico do básico. Então, se você quer ser medíocre, tá na média, aí faça o básico, realmente. Passe nas disciplinas e pronto, acabou. Mas se você quiser estar acima da média, quiser ser um bom profissional ou um excepcional profissional, corra atrás. Faça networking, tem eventos, cursos, participe desses eventos, porque é lá onde você vai estar em contato com as empresas que podem ser seus futuro trabalho, com produtores que podem ser aí também um futuro emprego seu. Então, participar de eventos, congressos, é importantíssimo, muito importante. E aproveita os professores que você tem, esses professores têm grandes contatos. Então, tem oportunidade de fazer uma iniciação científica ou de fazer algum outro projeto de extensão com um professor, faça. E aproveite da rede de pessoas que esse professor também está conectado. Vai fazer total diferença. Entre no meio, né? Entre no meio. Essa é a diferença de quem se forma e aí vai começar a procurar emprego ou de quem já tem um emprego antes de se formar. É porque, na verdade, se colocou naquele emprego, né? Exatamente, você já se colocou, você já estava ali no meio. Muito show. O networking é tudo, na verdade. O networking é tudo. Em Muito todas show. as áreas, né? Em todas as áreas. É isso, não só para veterinário, para todas as áreas. Eu falo tudo. Congresso, gente, nossa. Claro, eu tenho uma facilidade em comunicação. Eu sei que tem pessoas que têm perfis diferentes que não têm tanta facilidade em comunicação. Então, se você não tem tanta facilidade de conversar com muitas pessoas, igual foque naquelas que você consegue conversar e vá aumentando, vá Sim. Até porque eu ampliando. acho que essa habilidade de comunicação, você evolui ela também, Você né? desenvolve. Então, eu acho que a exatamente. principal coisa é se colocar no ambiente. Claro. Vai para um evento. Talvez a pessoa que não tem habilidade de comunicação não vai conversar com 10 pessoas que talvez a Babi conversaria, mas pô, ela conversa com 2. Depois ela vai evoluindo, ela vai aprendendo, se conecta com uma pessoa e vai evoluindo, né? Isso. Evento é um dos melhores lugares para fazer network e se conectar com pessoas que estão no Total. mesmo caminho que você e que podem agregar em alguma Total. coisa. Até você pode agregar em outra, para essas outras Sim. pessoas. Total. E nunca, às vezes também a gente olha, nossa, aquele é o palestrante, aquele. A gente coloca ela como se fosse lá no patamar, lá em cima. Ele é uma pessoa, gente, igual a gente, ele gosta de conversar. Se é do nosso meio, provavelmente ele gosta de tomar uma cerveja. Fazer ele um gosta de fazer um churrasco. churrasco. A melhor coisa, eu acho que é mesma naquela hora lá que coisa. forma aquela filinha para tirar foto, é você ter uma pergunta diferente na cabeça.
Porque aí você pergunta, ele fala, nossa, que interessante, e vira às vezes um papo, né? E vira um papo. Ou então, na hora que tá ali no coffee break, ou a maioria dos congressos da nossa área, principalmente, sempre tem coquetel depois, né? Nessa hora do coquetel, é a hora que você mais faz networking. Uhum. E a maioria das vezes, aquela pessoa, ela não quer nem conversar muito da área. Ela quer um papo descontraído, quer conversar De outras de outras coisas. coisas. Isso é verdade. E aí, você se aproxima, conversa, toma uma cerveja junto, aí já desinibe um pouco, não fica tão inibido. E aí vai, e aí você vai Muito, conhecendo, muito vai show. O conversando. network, ele acho que ele ajuda em todas as áreas. Hoje, Todas. o nosso trabalho aqui, ele respira network. Esse, Total. esse podcast aqui, ele é network. É É isso verdade. que a gente tá fazendo aqui E é agora. um dos principais intuitos Tem, estratégicos nossos é esse. ter essa Claro. relação, a pessoa compartilhar, contar um pouco da sua história, é justamente um network. A gente tá criando uma relação mais Sim. afinada aqui, né? E é verdade, porque, por exemplo, no nosso Instagram, ou no de vocês, às vezes vocês entram muito no que é a parte técnica, no que é no marketing, coisa. E no podcast, não, é uma conversação. Não tem um roteiro, não tem Não tem. um É. direcionamento que eu tenho que É, falar. Não, acontece, né? Eu acho que acontece. gera duas coisas principais, que é a autoridade, exatamente porque as pessoas vão vendo que a gente entende diferentes temas. Pessoas de outras, Sim, por exemplo, nesse podcast, uma pessoa do agro pode acabar conhecendo a gente e falar, nossa, que interessante isso, pessoal, deixa eu entender mais. E claro. também abre oportunidade de alguém que eu falo, putz, aquela pessoa, alguém que eu queria me conectar. Às vezes eu já tive um papo com ela, mas foi algo breve, ou porque ela pode ser uma conexão interessante, ou até mesmo porque eu quero Claro. fechar negócio com ela. O podcast é uma forma, ou vem aqui gravar um podcast. Se eu chamasse a pessoa pra uma reunião, talvez ela não viria. Mas pra É gravar o verdade. podcast, ela vem. Aí no off, você faz o network, e a gente mesmo tá em negociação que não vou falar quem, mas alguém que apareceu aqui no podcast que veio nesse intuito. A Ah, pessoa que legal. conversou com a gente, bateu um outro papo, gerou outras coisas e teve uma conexão. E aí vai desenvolvendo negócios, né? Perfeito. Totalmente. O network ele tem que ter. Se você ainda não se relaciona muito com as pessoas, comece a trabalhar isso, porque isso abre caminhos, né? Vira Uhum. aquele QI, quem indica, eu conheci o Caio, É. conheci a Bárbara, e aí eu preciso de um trabalho ali, e essa pessoa conhece alguém de lá, e aí já tem uma afinidade, e aí já faz toda aquela base para conexão. Então isso é muito top. Totalmente. Eu acho que tem duas habilidades que o pessoal de negócios está muito envolvido, mas eu acho que qualquer pessoa deveria saber, que é fazer network e vendas. Porque Sim. mesmo que você, não, meu objetivo é conseguir um emprego. Você tem que, primeiro, ter um contato para conseguir a entrevista, Sim. e segundo, você tem que saber se vender. Então, Senão. todo mundo tem que ter essas duas habilidades e vai ter uma evolução muito maior na vida, né? E é legal que você falou que as pessoas têm muito pé atrás com venda. Tem um preconceito, Tem né? preconceito, acha que vendedor é só aquele cara chato que vai vender alguma coisa pra você. Não é. Tudo é venda. Tudo, É tudo. persuasão, né? É persuasão, tudo. Ou se você trabalha com serviço, você tem que se vender. Se você trabalha com produto, claro, você vai vender um produto. Se sei lá, trabalha para uma empresa, igual você tem que se Sim. vender para conseguir subir de cargo lá, para conseguir evoluir, tudo é Até um projeto de vendas. pesquisa, você falou. Aqui no Brasil tem umas limitações, mas lá, pô, tentei vender meu projeto pro governo, não foi, tá bom, vou ter que desenrolar um network para conseguir falar com a empresa e eu vou ter que vender meu projeto para a empresa para ela investir. Então tudo é relacionado a essas habilidades. Tudo, 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 tudo. Não tem uma coisa que não é venda. Total. E na nossa área mesmo, tem produtor, tem gente que fica assim, ai, essas empresas chatas que vende produto, que vende sal mineral, que vende não sei o quê. Gente, se não tivesse isso, são essas empresas que bancam as pesquisas que levaram a gente estar onde a gente está. São essas empresas que bancam o desenvolvimento dos profissionais. Por quê? Porque os profissionais que trabalham para essas empresas, elas mesmas pagam capacitações, pagam cursos para que eles evoluam e atendam melhor o campo. Então, se não fosse a venda, não existia nada. O Não Total. existia nada. desenvolvimento ia ser medíocre em relação do que é hoje, né? Eu acho Claro. que essa parte de ter empresas privadas e elas terem esse incentivo faz que o mercado seja competitivo, e quanto mais competitivo o mercado, melhor ele é, né? Nossa, Mas E quem se benefício do consumidor. beneficia é o consumidor. Totalmente. totalmente, Mas totalmente. até agora, para entender, eu vou até juntar duas perguntas aqui. Como que disso que a gente está conversando foi você parar no Paraguai? E hoje em dia, com o que você está envolvida lá? Uhum. Bom, então, como eu falei, o Renan foi primeiro, aí começou a trabalhar nessa empresa, tudo. E aí, quando eu me formei, eu tinha oportunidades aqui no Brasil, tinha oportunidades de ir para os Estados Unidos também, mas acabou que, como o Renan estava bem lá,
E tinha oportunidade para eu trabalhar também. Pode continuar? Ah, tá. Como tinha oportunidade também de eu trabalhar lá, de eu seguir me desenvolvendo, seguir. Então acabou que eu fui para lá, porque aí os dois poderiam crescer juntos. Uhum. Talvez se eu tivesse aceitado dos Estados Unidos, ele poderia ir comigo, mas não ia ter nada para ele. Então Sim. ia ser algo mais complicado. E também porque eram oportunidades de seguir nessa área acadêmica, né? As oportunidades que eu tive aqui. Tá. Que eram boas, mas eu sempre quis primeiro sair para o campo, ter essa visão de trabalho do campo, para talvez depois voltar para a área acadêmica. Porque também a gente seguir num mestrado, um doutorado, muito com a cabeça fechada da faculdade, acaba que Fica muito teórico, né? você fica muito É, teórico. que nem eu fiz faculdade de gestão de negócios. Uhum. E eu via, tipo, perdia toda a credibilidade pra mim, porque era um cara fã de desenvolvimento de negócio, pergunta o que você faz. Ah, não, eu dou aula, só, mas você não tem nenhum negócio? Não, eu falei, pô, É, beleza, você estudou, mas e a prática? E E a quase prática? quebrar, e a dificuldade de pagar as contas, tipo, a pessoa não teve, né? Não teve, exatamente. Esse daí é o seu storytelling, esse daí é o diferencial. Total. Você tem que ter isso daí. Então é a mesma coisa, tá? Eu já sabia palpar vaca, sabia organizar uma estação de monta, sabia várias coisas, mas eu não sabia a realidade mesmo de trabalhar ali no campo com vários produtores, os desafios do dia a dia. E aí fui eu pro Paraguai. Vai a Babi pro Já Paraguai. falava espanhol, Babi? Não falava espanhol. Falava um espanhol, um portunhol bem Uhum. enrolado, bem enrolado. O meu foco sempre foi, a minha segunda língua sempre foi o inglês, né? E aí, por isso que eu falei que eu não imaginava ir pro Paraguai. Mas nada como você estar lá para aprender. Claro. Porque aí chegou ali, você tem que se comunicar, você tem que conversar. Principalmente porque eu tinha que me comunicar com um produtor que tinha uma linguagem um pouco mais culta e com um peão. Aham. E no Paraguai tem ainda uma particularidade, que lá não é só o castelhano que é falado, que seria o espanhol. Tem o Guarani. São duas línguas, o Pedro conhece. O Paraguai tem duas línguas, o Guarani, Alpeixerá. Mbatecô, Iporã. Batecopio. Vai lá, porte. E é uma língua totalmente diferente, gente. Não dá pra entender. A pessoa falar Guarani com você, não dá pra entender. O espanhol, falando devagar, você entende, Sim, porque parece o parecido. português. O Guarani, não, tem nada a ver. Ele é totalmente diferente de qualquer língua. Totalmente. E é a linguagem do campo, o Guarani. Então, você vai conversar com o funcionário da fazenda, Ele fala Guarani. ele fala Guarani. Muitas vezes ele não fala nem espanhol. Só Guarani. Só Guarani. A única coisa Isso que eu é sei verdade. é oi, Maxerá, né? Oi, Maxerá. Teve alguém me ofereceu alguma coisa. Oi, Maxerá. Ele aprendeu isso daí lá em Cidade Leste, né? É. Porque o pessoal chega oferecendo meia, não sei o que, meia, patrão, não sei o que. Falei, mano, só fala oi, Maxerá. Que é tipo, ok, obrigado, amigo. Não, ele falou isso, eu não tava esperando. Eu tava, tipo, olhando assim, esperando alguém me oferecer alguma coisa. Pra testar, É porque o meu. quando Vamos você lá. fala Guarani, o cara já pensa, ah, ele é daqui. Entendeu? Aí ele É. não fica te seguindo. Não, o problema é você falar isso, sei lá, a pessoa te cumprimenta. Mbatecô é um cumprimento, né? E aí você fala Iporã, e aí a pessoa engata no Guarani. E eu falo, não. Só sabia isso. Eu acontecia Açaí muito não isso comigo. Aí eu falava Mishimi Guarani, pouquinho Guarani. Eu falo pouco Guarani. Aí eu, está bien. Não, isso acontece muito com o Renan, principalmente. Nossa, ele recebe. Mas o Renan já tá meio afiado Ele já tá no afiado, Guarani, ele né? entende bem, entende. Eu confesso que eu tô bem fraca ainda no Guarani, bem fraca. Sei palavras. Se a pessoa fala comigo em Guarani, às vezes eu consigo captar o contexto, mas eu não consigo falar em Guarani. O meu é na base do castelhano mesmo. Mas aprendi ali na vida, né? E aí fui pro Paraguai, fui pôr em prática tudo aquilo que eu já tava, né, trabalhando. Então comecei primeiro com um assessoramento a produtores de leite. Então já peguei logo de cara já um cliente, que é meu cliente até hoje em dia. E aí veio os desafios, né? Porque aí você começa a pegar clientes e na hora que você coloca em dia, porque o que acontece com o produtor rural? Ele nem sabe os dados dele. Tem ali as vacas, não imagina quantos milhões ele tem em patrimônio. Uhum. Porque imagina, uma vaca de leite hoje em produção vale pelo menos 10 mil reais. Pelo menos 10 mil. Uma vaca. O cara tem 100 vacas. Uhum. Então você multiplica.
né? Então ele tem muito dinheiro ali investido, muito dinheiro ali investido. E às vezes o produtor não pensa, não pensa. Ele não. Ele fica, Ele hoje vê o animal, ele não vê um patrimônio. não vê um E é patrimônio. quase como se fosse uma empresa familiar, né? Tipo, teve uns boi, aí foi crescendo, foi indo, é o filho que faz tal coisa, a esposa faz outra. E não põe na ponta do lápis. Muitas vezes ele tá perdendo dinheiro e não sabe, Uhum. não sabe. E aí o que que a gente foi, o que que eu comecei, né? Então eu comecei a organizar essas fazendas. Então chegou lá, primeiro vamos pôr tudo, planilha de Excel, vamos lá, vai. Tem softwares para isso? Tem, mas o produtor às vezes não quer investir num software para isso. Então lá vai a Bárbara criar uma planilha de Excel para gerar os dados que eu preciso. Junto com o Renan, criamos. E aí, na verdade, surgiu a Rumbo, né? A Rumbo surgiu um pouco antes de eu ir para o Paraguai. Na época tava até o Felipe estava lá no No Paraguai. Paraguai. Com foco primeiro, o Renan ele era gerente de um confinamento. Então foi pensando nisso daí, criou a Rumbo, o Felipe estava junto também. E aí eu ajudava um pouco por fora, ainda estava no Brasil. E aí quando eu fui, eu peguei firme a Rumbo e falei, não, essa vai ser a nossa empresa de consultoria. Começou como consultoria, né? Na época, assessoramento para produtores de leite, principalmente. Porque a gente está instalado na principal bacia leiteira do Paraguai. Só na nossa região tem 1.200 produtores cooperados da Lactolanda, que é a principal cooperativa lá Holanda. E então, vamos começar com leite, né? Que é o que tem. E é a escola, gente. Quem quer trabalhar com bovinos, né? E quer ficar bom, algum momento vai ter que passar pelo leite ali, porque o leite é uma escola. O leite é desafio todo dia. O leite realmente é desafiador. Você aprende ali na marra. É É a todo tipo de qualidade, doença que né? você imaginar, pode acontecer. É todo tipo de. A vaca, ela é um atleta de alta performance. Então, ela é um atleta de alta performance, ela tem que comer a melhor comida, Uhum. ela tem que ter a melhor sanidade, ela tem que receber vacinas preventivas, ela tem que cuidar da reprodução, a gente tem que cuidar da bezerrinha como se fosse um bebê, a gente tem que. Tudo, tudo. Então, você tem que estar em cima realmente. E aí, então, comecei nesse cliente e aí comecei a formular o que seria o assessoramento Rumbo. Então, quais são os dados que eu preciso? Quais são os KPIs que eu preciso tirar dessa fazenda para saber se tá bom ou se não tá bom? E todas as que a gente começou, o produtor não sabia, mas estava horrível. Estava realmente. Se não fosse feito alguma coisa, eu não dava 2, 3 anos para falir. É porque fica aquele prejuízo oculto, né? Exatamente. É a roda gigante, é o que o Caio falou, já é da família, era do meu pai, vai tocando, e você não vai acompanhando o resultado e ele tá perdendo dinheiro sem saber. Sem saber. E aí, quando que ele fale? Quando falta o capital de giro? Sim. Ele só percebe que ele tá no prejuízo quando falta o Ficou capital tudo de giro. imobilizado e. Exatamente. Só que ele poderia ter visto isso muito antes. Para isso serve os KPIs. Não é faltar dinheiro para você ver que você tá guardando dinheiro. Você tem que ver os índices antes já. Quais são, até entrando aqui para quem não tem tanto conhecimento técnico, né? KPIs são os indicadores. E quais são os principais indicadores hoje que, por exemplo, você analisa numa fazenda? Uhum. Bom, então, falando da reprodução, eu vou olhar muito o intervalo entre partos. O que que é isso? A vaca ela precisa ter um bezerro para produzir leite, Uhum. certo? Perfeito. E ela tem um período ótimo de produção de leite, que é de mais ou menos 300 a 350 dias. É quase Falando, um ano. exatamente, quase um ano. Tem vacas hoje em dia que são mais produtivas que ainda produzem mais tempo eficientemente, mas arredondando, 300 a 350 dias. Então, ela precisa ter um bezerro por ano para que ela esteja sempre na sua máxima produtividade. Então, a gente tem que ter um intervalo entre partos aproximadamente de 1 ano a 400 dias. A gente fala disso. E por que que isso é importante? Parece que é só saber que ela tá, que é um bezerro, só isso, mas não é só isso. Porque se ela tá com um intervalo entre partos maior do que 400 dias em leite, significa que ela vai ficar um bom período do tempo ou não produzindo leite ou produzindo muito pouco. E se você extrapola isso para o rebanho geral,
Você vai chegar a um Um furo período do grande. ano que vai ter muitas vacas produzindo pouco leite, te dando pouca rentabilidade. E aí entra Você também, abre um buraco gigantesco de produção. abre um buraco gigantesco. Aí entra o quê? Você vai olhar também o dias em leite médio do rebanho. Ou seja, qual que é a média de dias que essa vaca está produzindo leite? Desde o parto, a gente considera Ah. desde o parto. O ideal é que esteja ali ao redor de 150, para baixo de 180. Se vo- Agora eu cheguei, comecei a trabalhar numa fazenda que o dias em leite dele tá 300, quase 300. Imagina, a média do rebanho dele tá no final da lactação, que é produção muito baixa. Entendi. Então ele Ele tem acha que ele tá sendo produtivo, que ele tá fazendo muitos dias, mas no caso é o inverso. é o inverso. E aí ele tem funcionário para pagar, ele tem comida para pagar, ele tem energia, tem tudo. A rodinha tá girando. Como que Como? vai ficar sem entrada de capital, né? E Exatamente. eu tenho uma pergunta, se ele tem mais ou menos uns 300 e poucos dias e tem que... Os dias que ele tem leite é metade, como que é a sazonalidade disso? É tipo um dia sim, um dia não pra descanso? Ou é um tempo que ela dá leite e outro não? Porque você... Não, ela dá todo dia. Tá. Todo dia não tem feriado, não tem nada. Leite não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem, É todo dia. todo dia. De 2 a 3 vezes por dia, elas são ordenhadas. Tá. E aí, no caso, assim, o que que acontece? Uma fazenda de leite, pelo menos aqui, tem países que trabalham com sazonalidade. Mas aqui a gente não tem sazonalidade. Então é vaca parindo toda hora. Pra você sempre ter produção de leite o ano inteiro. Entendi. Ele, Então tem você... vaca que pariu agora, que tá no início. Tem vaca que tá pra secar, que já tá no final. O importante seja isso, não é que todas prenham juntos e... Não, vai indo pra ter o Aí, ano todo. Você no tem que ter leite é um assim, ciclo. O corte é diferente. O corte a Ah. gente tem uma estacionalidade. A gente prenha uma época do ano e pronto. Agora o leite não. O leite é o ano todo. Porque a gente tem que ter leite o ano inteiro. Uhum. Se não, se você tem uma estacionalidade no leite, igual na Nova Zelândia é estacional, eles focam para produzir leite no inverno. Então, se isso acontece, então vai ter a época que você não está produzindo leite, você tem que mandar embora funcionário, você Uhum. tem que. E igual você vai ter bezerra ali, você vai ter novilha ali, você vai ter um custo. Sim. Não E tem tem um como. estoque também que você tem que Tem ter um pra... estoque, exatamente. E as vacas, você não vai vender as vacas. As vacas vão estar comendo, então Uhum. você vai te dar um custo. Pra quem pensou que ser fazendeiro é só ter, né, terra, só ter animal, tá aí. Tá Tem que ser um grande empresário para É. conseguir é, desempenhar bem dentro dessa área, porque senão você quebra, né? Você tem uma fazenda de 1.000, 2.000 cabeças de gado e você tem uma sazonalidade ali dentro de um período, um buraco grande, você tem uma operação que, sei lá, quanto em média uma fazenda tem assim de funcionários, Babi? Vai depender do número de animais, é mais relacionado com o número de animais, né? Então, uma fazenda que tem 100 vacas em lactação, hoje em dia, e falando, considerando vacas de alta produção, que você tem que ter até 3 ordenhas, a gente tem pelo menos 6 funcionários. Pelo menos 6 funcionários. E uma empresa de uma fazenda de médio porte tem quantas vacas, mais ou menos? Olha, aqui no Brasil, as de médio porte vão estar em torno de umas 500 vacas em produção, né? 500 vacas em produção, ao redor de uns 10 funcionários por aí. Já tem uma Já operação tem. acontecendo. E é profissionais no campo, né? Claro, exatamente. Fora as outras áreas. Exatamente. É isso, eu tô falando de 6 funcionários no campo. Que aí, considerando que ainda tem eu como veterinária, aí já entra mais um. Considerando que tem o dono, que é o gerente, mais um, 8. Uhum. Então, assim, são 8 pessoas ali. E tem Você toda tem a estrutura em volta, tem que é uma toda a empresa, né? Tem a estrutura, pessoa é uma que, empresa. comercial que vende, às vezes se a igreja é grande tem que ter alguém pra fazer head de câmbio, porque ele exporta muita coisa. Não, então tem várias, exatamente. Tem Administrativo. administrativo. E a roda gira. Então, por exemplo, o produtor de leite, a gente tem que pensar também em produtividade por hectare. Cara, se você não estiver produzindo bastante por hectare, compensa você pegar e colocar dinheiro na poupança, vender tudo e pôr Aham. dinheiro num qualquer um outro investimento. Então, assim, então você tem que pensar nessa sua produtividade também. E aí entra. Se você tem. A gente tem pequenos produtores, que aí já seriam aquela produção mais caseira, poucos animais, mais a campo, a pasto, baixo custo, mas baixa produção também,
né? Que é mais para subsistência. Aquele produtor de subsistência. Que ele tá ali, produz seu leitinho, às vezes faz um queijo para vender e tá bom. Mas é mais produção de subsistência. Mas é que a gente tá falando de empresas rurais. E aí, não. Aí você já tá falando que você tem o próprio laticínio ou você vende para um laticínio, que é o mais comum é vender para um laticínio. Que são os produtores que eu trabalho, todos vendem para um laticínio. Então, você tem a própria fazenda em si de leite, só que a base da alimentação da vaca é uma base de forragem, silagem, tudo isso. Então, você tem que ter o campo onde você vai produzir a silagem. Então, não é só esse. Então, esse produtor, ele tem 10 hectares, ou esse produtor primeiro que eu comecei a trabalhar, ele tem 10 hectares onde está concentrada a produção de leite. Ele tem um sistema de compost barn, que é as vacas ficam um tinglado, Um galpão. um galpão. Eu pensava assim também. Tem um galpão. Esse galpão é uma cama, que geralmente é maravalha, é serragem, geralmente, mas pode ser outros materiais, e faz uma compostagem, porque os próprios excrementas do animal, fezes, urina, tudo, você mistura com aquela cama e ela vai fermentando, vira uma cama de compostagem e a vaca fica em cima dessa cama de compostagem. Esse é o sistema compost barn. Com ventilador, a gente tem que pensar que é uma vaca de alta produção. Uma vaca de alta produção, ela tem muito calor. Então, ela tem ventilador 24 horas do dia. Ela tem uma pista de alimentação, que a alimentação tem que ser a mais fresca possível. Então, 3 vezes por dia ela é alimentada. Também com resfriamento na pista de alimentação, resfriamento na sala de espera, que ela vai ser ordenhada. Tudo pensando no maior conforto dessa vaca. A gente tem tudo em 10 hectares. Ali a sala de ordenha, esse compost, as bezerras, o confinamento das novilhas, tudo. Só que ele tem mais 400 hectares de silagem que ele tem que produzir. Tá, eu não tenho esses 400, eu tenho que comprar. Qual que é o problema de eu ter que comprar? Aumenta o meu custo de produção. Sim. Uma coisa é você produzir o seu alimento. O custo é X. Você vai comprar, a pessoa vai ter que ganhar. Tem o lucro do produtor embutido. Exatamente. O lucro é emitido. Perfeito. E uma pergunta, você que trabalhou um pouco aqui nos Estados Unidos e agora está no Paraguai, como que você vê a diferença desses mercados na parte de produção? Bom, confesso para vocês que o Paraguai e o Brasil, em termos de tecnologia, da produção, falando de leite primeiro, tá muito pareio, não tem muita diferença. Não tem. Porque onde eu tô considerando, mais uma vez, os bons, tem, assim como no Brasil tem muito produtor de subsistência, no Paraguai também tem muito produtor de subsistência. Mas, por exemplo, a região que eu tô, que é a Bacia Leiteira do Paraguai, é uma cooperativa. Então, é muito bom quando o sistema é em cooperativas, porque são pequenos produtores, não tem produtores enormes, o maior produtor lá vai ter 200 vacas em produção, mais ou menos. Mas, quando todos se juntam, vira uma mega produção. Eles são agricultores também, então eles são adeptos à tecnologia. Legal. Eles evoluem, então quase todos já pensam no conforto da vaca, então põem sistemas de compost barn, freestyle, todos esses que dão mais conforto para a vaca. E a produção já aumenta bastante. Aumenta Até bastante a produção e uma produtividade. cooperativa, ele meio que coloca um padrão, né? Tipo, você não consegue fugir muito daquilo, você não consegue ter um produtor mega eficiente e um produtor que faz um serviço sem qualidade, né? Acaba... Assim, até tem, só que a cooperativa acaba ajudando. Por quê? Porque eles têm o banco próprio, que o banco fornece crédito para o produtor crescer, se desenvolver, melhorar. Os produtores recebem dividendos do laticínio, então isso também já ajuda ele a evoluir. Ela paga um preço certo, então assim, o produtor sabe quanto ele vai receber, porque o que não acontece no Brasil, aqui no Brasil às vezes você está produzindo e você não sabe quanto o laticínio vai pagar para você. Sim. Ele muda o preço e pronto, acabou. Sim. E aí você achava que você ia receber X, R$3, no final você vai receber R$2,80. Gente, 20 centavos faz uma diferença, porque não é que você está produzindo. Pensa um produtor que tem uma média de 40 litros. 100 vacas, 40 litros, certo? Ele está produzindo 4.000 litros. 4.000 litros vezes 20 centavos, todo dia, por dia. Sim. Você faz um cálculo, era um funcionário, 2 funcionários que podia estar pagando. Sim.
Então era o lucro dele. Sim, não, é quase 10%, vai ser uns 7, Sim. 8%. Pô, às vezes a margem de lucro dele é É, 15, 10. exatamente, é. É, no leite põe 15% de margem de lucro. Ah. Tem produtores eficientes que chegam a 25%, que é Que é o excepcional. cara muito bom. Excepcional. Mas tem produtores que chegam a isso. Isso no final Mas foi de uma tudo. média de uns 10, Lucro líquido 15, isso mesmo. mesmo. É, líquido mesmo. Legal. Isso mesmo. Isso no Paraguai, né? Com imposto É. diferente. Só que com. Exatamente. Relatividades. Tem isso também. No Paraguai, imposto para produtor rural é 5% só. Pô. Sabe quando é no E é Brasil? IVA, né? Olha, eu não sei exatamente. É porque no Brasil é tão complexo. É. No Brasil tem Mas eu um- acho que não tem muita diferença do normal, não. Acho que é os Ah, 27%. Mas é lá qual que é mesmo, IVA? É 20 e poucos. 5% sobre o líquido, né? Sobre o líquido, Sobre o exatamente. líquido. Sobre o Ah, eu líquido. queria Não viver é no num lugar bruto. assim. É líquido. Ou seja, se a fazenda faturou 100 e teve um custo de 80, o governo vai pegar 5% dos 20. Exatamente. Olha isso, gente. Você vê isso daí no Brasil? Imagina Não. imagina se você que é brasileiro e você tem fazenda e tá vendo esse podcast, comenta aí pra nós quanto que você paga de imposto. É. Que Pensa, isso é um quanto? ponto curioso aí pra gente já fazer um comparativo em relação A gente às a vezes nem imposto. sabe, né, quanto que paga, porque é tanto. Porque como não é imposto único, é daqui, é dali, é dali. Depende do lugar onde você vai enviar, muda. Por exemplo, eu como autônoma, eu tenho lá o meu RUC, né, que é a minha inscrição, CNPJ, né? seria o meu CNPJ, e eu emito fatura para todo mundo, todos os meus clientes eu emito fatura. Não preciso sonegar, não preciso ficar. Claro, tem gente que sonega igual lá? Claro que tem. Lógico que vai ter. Claro que tem, né? Mas tem muito menos Mas incentivo. é. Porque você vai sonegar e é 5%, às vezes é 10% Sim. do seu líquido e você às vezes perde grandes oportunidades. É melhor você É pagar isso, que melhor é uma você pagar. coisa justa. Sim. Eu acho que é justo o imposto do Paraguai. E você vai ter seus benefícios e você sempre vai estar ali andando de uma forma correta. Correto. E é do líquido, essa é a grande questão. Porque aqui o problema é que às vezes você tá montando uma empresa, o primeiro ano não vai dar lucro. Não. Aí você fala, pô, eu já não tenho lucro, eu já tô E ainda tendo tem que... E ainda vou ter que pagar uma parte desse dinheiro que entra pagar, aí você sonega mesmo, porque Aqui no Brasil a Não gente tem tem como. um sócio, né? tem um sócio, que muitas vezes ganha mais do que os sócios. É verdade. Que é o Que é o governo. governo. É, exatamente. E para ter um funcionário, a mesma coisa. Gente, o custo de um funcionário aqui no Brasil é como você podia contratar 2. É. Você podia. E aí dificulta muito. Aí, como que assim, lá no Paraguai já é muito mais justo. Você tem também que pagar o IPS, que seria o O INSS. INSS aqui do Brasil, tem que pagar as coisas. Claro que tem, mas é uma porcentagem muito menor. Então acaba que a pessoa emprega mais. Sim, Tem mais totalmente. funcionários. Uma fazenda de leite dessa no Brasil, de 100 vacas, provavelmente no Brasil ia ter menos funcionários. Ele ia tentar girar com menos funcionário, porque senão a conta não fecha. É muito custo. É muito custo pra ele. Muito custo pra ele. Top demais. E aqui no Brasil é bem parecido, e nos Estados Unidos é muito diferente? Então, aí já é parecido nesse ponto, só que aí vamos entrar aí no que seria mais diferente. Paraguai e Brasil, né? Técnicos, Paraguai é ainda bastante A deficiente. mão de obra não é tão especializada. Não é tão especializada. Não a mão de obra ali do dia a dia Operacional, operacional mesmo. Não, é mais veterinários, zootecnistas, técnicos. No Paraguai ainda é um pouco ainda deficiente comparado com o Brasil. Bem mais, principalmente a qualidade dos técnicos, né? E comparado com os Estados Unidos. Bom, lá nos Estados Unidos são grandes empresas. Lá é pouco pequeno produtor, tem pouco, a maioria já são grandes mesmo. Só que nos Estados Unidos, eu não sei como tá agora, mas assim, tinha muitas empresas lá que trabalhavam no vermelho e que tinha subsídio do governo. Entendi. Tinha subsídio, o leite tinha muito subsídio. Para não aumentar o preço do leite, aí acabava O governo que incentivava. eu dava subsídio pro produtor sim. E a principal coisa que eu vejo que tanto no Paraguai quanto nos Estados Unidos, eles reconhecem o produtor de alimento. Quem está no campo é valorizado. Então, eles fazem propaganda na televisão, mostrando a importância do produtor de leite, de corte, de tudo. Eles mostram, eles falam nas escolas da importância. As crianças sabem, falam, esse leite que eu estou tomando foi um produtor que produziu,
Eles dão esse valor, eles veem aquilo como um trabalho nobre, como uma coisa boa, tem esse incentivo, tudo. E no Brasil, não. No Brasil é o contrário. No Brasil, o que é exaltado? Os ruins, os que fazem mal. Sendo que você pega de milhões de produtores rurais que existem no Brasil, qual que é a porcentagem realmente dos que fazem bem e dos que fazem mal? Uhum. E principalmente considerando a carne, vamos dizer, a carne que a gente come. Pode ter certeza que é quase sempre, se você compra em lugares, né, de procedência, quase 100% de que aquele produtor que produziu aquela carne é um produtor pelo menos de médio a bom. Não vai ser aquele produtor que maltrata o animal, aquele produtor que acaba com tudo. Não vai ser. Até porque você falou, o produtor que ele não pensa na boa qualidade de vida do animal, no final das contas, ele que sai perdendo. É ele que sai perdendo, exatamente. Uma vaca estressada não prenha, um animal estressado não engorda, um animal estressado não produz leite. Não produz, gente. Um E aí, animal que é fainado, estressado, a carne dele não fica boa, Fica dura, né? fica dura. fica dura, exatamente. Então, se aquela carne, principalmente se é uma carne boa, com certeza o produtor é bom. Com Uhum. certeza. Hoje em dia a gente já trabalha com rastreabilidade. O que é rastreabilidade? Aqui no Brasil tem mais do que no Paraguai ainda. Você sabe, você pode até às vezes saber o boi daquela carne que você comeu. Eu vi que tava até surgindo soluções de blockchain para isso, né? Que você sabia através da blockchain Imagina. exatamente qual que é todo o percurso que a vaca fez, de onde ela veio, Exatamente. quando ela passou. E eu vi que tinha uma até que tava querendo colocar dados relacionados exatamente qual é o nível de felicidade dessa vaca, por exemplo. É. Então você consegue ver, pô, esse bife que eu tô comendo agora tem um QR Code, você escaneia, sabe o nível de felicidade dela, o nível de estresse dela, como que ela foi, sabe tudo. Exatamente. E assim, é muito pouco valorizado aqui no país. Você pergunta para uma criança, tem criança que não sabe que o leite vem da vaca. É verdade, gente. Parece que é mentira, mas É você verdade isso. pergunta, de onde vem esse leite? Ah, do supermercado, da caixinha. Não sabe que vem de uma vaca, que foi uma vaca que produziu leite, Que é um que foi um animal. produtor que teve que acordar às 3 da manhã para ordenhar aquela vaca, para todos os dias, Natal, Ano Novo, aniversário, o que for, ele teve que ordenhar aquela vaca. E foi até o que você comentou um pouco até antes, né? Teve até uma situação um pouco política que virou um pouco de guerrinha, né? Guerrinha. O pessoal Pior. xinga o produtor de quando acorda e tá tomando café da manhã dele com trigo, que tem pão, um ovo e um leitinho, né? Tá tomando Os cerveja. produtores, né, passando a manteiga no pão, É, tomando leite, tomando um café. Sem precisar acordar 3 horas da manhã. tudo, gente. Café, agronegócio, leite, pão, tudo. Ó, você pode ser vegano, vegetariano, o que for, você é dependente do agronegócio. Você pode. Tanto é que A roupa, algodão. um ponto que você tocou foi o PIB, né? O quanto o agronegócio influencia no PIB do Brasil, né? Gente, 40%. É gigantesco. A pandemia, o Brasil não foi pro buraco de vez por causa do agronegócio. Porque tudo parou. A indústria parou, o comércio parou, turismo parou, o agronegócio não parou, porque Ele ninguém para de continuou, comer. né? Cresceu, né? Ele cresceu. Pelo Enquanto contrário, o vários agronegócio setores nunca do Brasil cresceu. estavam puxando o nosso país para baixo, o agronegócio puxou para cima. Puxou pra cima. Total. Então tem que ter esse incentivo. Claro, os que fazem errado têm que ser penalizados? Claro que tem. Mas tem advogado ruim, tem médico ruim, tem toda a profissão tem gente ruim. Que tem que ser penalizada? Tem que ser penalizada. O produtor ruim também tem que ser penalizado. Mas já está sendo penalizado, viu? Porque o produtor ruim, ele vai. Tem um Ele produto bom. vai à bancarrota, vai. Bancarota. Ele vai falir uma hora ou outra. Então está sendo. E o que acontece? Tem que ter mais incentivos também. A partir do momento que a população também reconhece o valor do campo, isso também estimula um pouco mais o produtor. O próprio produtor se estimula um pouco mais, principalmente aqueles produtores, porque aqueles gigantes, tem muito produtor gigantesco que tem mais de 100 mil hectares, claro que tem aquelas megas, só que aquele produtor familiar, aquela fazenda um pouco menor, muitas vezes ele se desmotiva, ou o próprio filho dele não quer dar seguimento, seguir aquele caminho, por quê? Porque ele só vê todo mundo tacando pau no produtor. Ele na própria escola dele, às vezes a professora tá falando para ele que a culpa do aquecimento global é da vaca, que não tem nada a ver. Sim.
Cria um monstro que não existe, né? Exatamente. A gente tem sistemas de produção, no Brasil principalmente, e no Paraguai, a pasto, muito boi a pasto. E hoje se sabe que um pasto bem manejado, o que o animal, o que a vaca produz de metano, de gases de efeito estufa, o próprio pasto Interessante. elimina. O próprio pasto. Isso já é certo, várias pesquisas já demonstraram. Ou seja, é mentira de que o boi está gerando o efeito estufa. É mentira. Nos Estados Unidos, na Europa, que tem mais confinamento, ainda tem um pouco mais de produção. Então, Só que o próprio confinamento faz, o tipo de alimento que o animal come no confinamento produz menos metano. Então, foi gerada uma história para colocar o agronegócio como um vilão de tudo. E aí você não pega, e o tanto de motor a combustão, de combustíveis fósseis que gera poluição, fábricas que ainda tá tudo errado e que ainda produz muito. E aí não, é mais fácil jogar a culpa no eu agronegócio. acho que é falta de consciência da população, né? Eu não tenho o dado exato, até porque eu não sou especialista disso, mas eu já vi até uma matéria que falava a quantidade de poluentes e coisas que são criados negativamente pro planeta ao se fabricar uma hélice eólica, o negócio. É, Então, às vezes, era tão ruim o processo de fabricação dela que o tempo que ela fica ativa nem não compensa. nem compensa, exatamente. Olha que legal, que interessante. E assim, entender e dar incentivar, porque a partir do momento que você começa a falar bem, principalmente dos produtores que estão falando certo, incentiva a pessoa a continuar fazendo certo. Total. E não só denegrir. E confesso para vocês que hoje em dia, os influenciadores, principalmente, né, falando dos influenciadores que nunca colocaram o pé numa fazenda, nunca viram, nunca botaram literalmente o pé na bosta da vaca, falando besteira, falando coisas que eles nunca viram, que viram um vídeo sensacionalista e acham que tudo é Uhum. daquele jeito. Em base de um vídeo de 60 segundos, ele já tirou a conclusão dele Ele já é do um mercado. especialista. Já tira a Ele já- conclusão que, assim, nossa, e eu fico indignada. E é assim, fala, vai ver antes de falar, vai ver antes de falar. Não fica. A gente tá na era das fake news, né? Não fica gerando fake news, porque fake news é isso. Você falar, ela só prolifera porque você não foi checar aquilo ali Uhum. e saiu falando. E não tem conhecimento, E né? não tem conhecimento. Show. Até pra ir caminhando já pros temas finais, eu queria ter eu tenho dois temas aqui que queria falar. Na verdade, um é a finalização desse e o outro é um pouquinho sobre marketing. É, Mas antes de eu ir pra isso, eu queria uma última pergunta dentro desse tema, que é, pra pessoa que tava pensando em empreender no ramo agro, como que você vê quais são as opções ou quais são hoje em dia os melhores lugares que ela deveria ir? O lugar que você fala, nossa, esse é o que tá tendo mais lucratividade, ou esse é o que tá sendo mais eficiente, ou esse é mais tranquilo pra você começar? Como que você vê isso? Olha, quem quer empreender no agro, eu falo que hoje em dia a principal deficiência é gestão de pessoas. Então, Mais do que a própria técnica. Então, hoje, grandes empresas de consultoria estão apontando muito para juntar o que é parte técnica com gestão de pessoas. Tanto é que até por isso eu entrei, nem falei, mas também eu fiz formação em coaching, análise de perfil, curso de analista de perfil comportamental, porque a gente trabalha com pessoas. Tudo bem, o resultado final é carne, é leite, mas quem vai fazer com que aquele resultado são as pessoas. uhum. Então, eu acho que quem está entrando agora, ou quer empreender agora, tem que pensar nisso, tem que pensar em como ele pode melhorar a gestão de pessoas na produção que você vai trabalhar, né? No caso, eu trabalho como consultoria de fazendas de leite e de corte. A gente também ajuda para que o próprio produtor possa gestionar melhor os funcionários. Então, Legal. reuniões são muito importantes, reuniões de alinhamento são muito importantes. Por quê? Porque aí, a partir daquele momento que você faz a reunião de alinhamento, eles sabem o que tem que ser feito. Trabalha com capacitação também, você não pode cobrar se o cara não sabe. Então, a gente trabalha com capacitações. Aí tem também o gancho da nossa empresa, que é justamente o gancho de cursos e capacitações. Porque não só a consultoria, mas também cursos e capacitações presenciais e online. Por quê? Se você não investe, não manda o seu. Eu quero que eu tenha o meu inseminador da fazenda.
Ah, mas ele fez um curso de inseminação há 20 anos atrás. E pode ser que ele tá fazendo errado agora. Não é nem Mudou errado, muito. mudou. Então, investe, manda ele para fazer um curso de inseminação, manda ele para ele entender o que que é a IATF, como que funciona, para ele poder juntar aí, fazer melhor. Ou é igual um curso nosso que sempre deu muito, muito certo, que os produtores mandam bastante funcionários, é o curso de manejo de bezerras. As bezerras são o futuro, tanto da fazenda de leite quanto da fazenda de corte. Os bezerros são o futuro. Então, de que adiantou eu prenhar, demorar tanto para prenhar vaca, IATF, sêmen caro, não sei o quê, e quando vê, eu mato a bezerra morre. Não adianta. Então, Sim. é um curso que teve bastante resultado, tanto presencial quanto online, por causa disso, porque é o futuro. Se você não cuidar do seu futuro, Total. totalmente vai. Inclusive, no Instagram da Babi tem um curso online de crianças avançadas em... Não, É, técnicas técnicas avançadas em criança de avançadas. terneiras. Perfeito. Exatamente. um Já vamos curso aproveitar esse online. gancho e já entrar no marketing que eu ia perguntar. Babi, E- você pode falar. Então, eu acho que quem está entrando no mercado de trabalho, quem quer empreender, quem já está empreendendo, tem que juntar esses dois. Você tem que entender do negócio em si, ter uma visão sistêmica do negócio, porque por mais que eu trabalhe muito com reprodução, a reprodução depende da nutrição, depende da sanidade, depende do conforto, depende de tudo. Então, É um conjunto. é o conjunto. Eu tenho que ter essa visão sistêmica e a gestão de pessoas também entra. Então Total. tem que unir. Isso falando para a produção, né? Claro que o médico veterinário tem outras vertentes, mas falando do médico veterinário que quer trabalhar com produção, né? Com animais de produção, aí sim tem que pensar muito nessa parte, nesses dois aí. E juntar, porque a faculdade dá muita pouca base de gestão. A nossa faculdade dá muito pouca base de gestão. Você sai mais técnica do que uma Que nem gestora, né? dentista, todas essas áreas que muitas vezes as pessoas vão empreender e tem zero. Claro, É tudo tem que é zero. E prestação, né? fale. Assim, a pessoa sai muito com déficit. Até comentam que quando a diferença de formação de uma universidade pública para uma particular. Muitas vezes o público, ele tem a excelência no ensino, a pessoa sai super mega técnica, mas ela não sai nada comercial, né? É. Vamos utilizar o comercial como essa parte de gerenciamento, tudo. E já as particulares, elas pecam um pouco no técnico e elas avançam mais nessa parte do comercial. Bem pouco. Sim. Mas assim, Mas tem um pouco mais, né? acontece, Tem um tem pouco mais. uns insights de como vou ganhar Sim. dinheiro com isso. Parece que é um pouco dessa perspectiva, Até mas na minha área, muito. quando eu fui escolher, eu escolhi gestão de negócios e inovações na FATEC do Sebrae, porque era a que mais tinha um olhar para empreender e não só administração. Porque quando você Claro. olhava a administração de empresas, você não aprendia a montar negócio. Você aprendia a verdade. administrar o negócio do outro, né? Então você entendia um pouco ali, mas você não saía ali entendendo como eu vou desenvolver um projeto, como eu vou criar, tipo, um pitch pro Claro. empresário, essas coisas ficavam totalmente fora. E o empreendedorismo, gente, é o que vai salvar o nosso país, na verdade. Que vai fazer com que o país siga crescendo. É o empraudedorismo que faz o país crescer. é o que gera empregos, Tem né? pouca Porque se cultura todo disso mundo aqui. quiser ser funcionário público, e aí? O que vai acontecer? Primeiro vai aumentar toda a máquina pública, que a gente sabe que é o que falha o país, é o que aumenta a Ineficiente. dívida, é ineficiente, é muito... O que acontece? Você entra no negócio, sou funcionário público. Então é estabilidade, não podem me mandar embora. Sim. E aí o que acontece? Tem pessoas que, claro, conseguem se desenvolvendo? Tem, mas tem muita gente que estagna e para ali e faz só o básico. E aí se tornam empresas públicas ineficientes, que geram mais gasto do que lucro. Sim. Não é porque é a empresa pública que tem que gerar gasto, não, tem que gerar lucro. Pelo contrário, né? Tem que gerar Tem lucro. que trazer benefício de volta para a sociedade para ser reinvestido. né? Se não realmente vale a pena privatizar a empresa, porque você está dando prejuízo para o governo. E o governo é a gente que paga, então está dando prejuízo para a gente. Nós somos sócios do governo. Nós somos sócios. Por mais que eu não tenha uma ação da Petrobras, não tenha uma ação... Eu sou sócio, porque o meu imposto banca aquilo. Sim, E se aquilo está dando prejuízo, eu prefiro que venda. total. Se tá dando prejuízo, dando você tem que gasto. ajudar mais, né? É. Quanto maior o prejuízo, maior a arrecadação. Maior arrecadação. E às vezes a pessoa não pensa nisso. Eu sou sócia do governo e só vê a privatização como algo ruim. Em alguns momentos é ruim, claro, em alguns momentos é ruim, mas em alguns momentos é necessário, porque se está dando prejuízo, você está sendo prejudicado também.
Total. Eu acho que entra até uma questão, tipo, por exemplo, a gente como empresário, entra um concorrente, a gente pensa, putz, que droga, entra um concorrente. Mas no fundo é bom aquilo, porque vai tirar da zona de conforto e vai obrigar você a encontrar uma Evoluir. forma de solucionar e evoluir. Quando você vai para algo público, muitas vezes você não tem esse incentivo de, tipo, ó, talvez você seja demitido, você não vai ser eficiente. Ou uma empresa pública não tem aquele negócio de, tipo, eu preciso inovar, eu preciso achar coisas porque tá entrando um competidor e eu preciso melhorar o que eu vou entregar para o meu consumidor. Não tem isso. Claro. Então, essa questão do livre mercado, de obrigar as pessoas a saírem da zona de conforto, porque senão alguém entra na frente dela, faz com que as É. pessoas se mexam, né? E o que a gente falou mesmo de previdência. Gente, quem tá entrando agora, você tem que pensar muito bem como vai ser a sua aposentadoria. Você não pode depender do Ah, INSS. O INSS, tchau. quem pensa em aposentadoria não tem Não não tem tem. como pensar isso hoje. Não tem. Acredito que a juventude do Brasil, espero que esteja bem Esteja consciente mudando. disso, né? É, Que realmente isso daí é uma bomba que pode estourar a qualquer a qualquer momento momento. e quem tá recebendo pode não receber e quem tá pagando hoje pode ser que nunca receba. Nunca recebe, exatamente. Então, o que que você tem que pensar? Tem que pensar em outras formas de investir, de fazer o dinheiro trabalhar para você, tudo isso. E o empreendedorismo casa com isso. O É, empreendedorismo casa. tanto o empreendedorismo, a pessoa que quer ter uma escala maior, e tanto ser um técnico onde você vai ter um emprego numa empresa privada, você vai ter uma carreira ali dentro e que você vai se preparar para o futuro, né? Porque Claro. quanto mais o tempo passa, a gente tem que entender que menos do governo a gente tem menos necessidade nós temos que ter do Ah, governo. tem que ser menos paternalista. Você vê a a evolução dos países que deram certo, né? Os governos são o menos paternalista possível. Ou seja, deixa o povo trabalhar, deixa o povo empreender. O empreendedorismo gera emprego, o empreendedorismo gera riqueza para o país, faz a máquina mover, faz a economia mover. É o empreendedorismo que faz mover. Se não tem isso, não. Se todo mundo fosse funcionário público, eu não movia. Ia Sim. virar uma Cuba da vida, ia virar uma. E hoje em dia tá entrando bastante em alta também, não é só a cultura empreendedora é boa, não porque ela só vai criar empresários, mas é porque Uhum. ela cria empreendedores também. Então é a pessoa que dentro da empresa vai empreender em como desenvolver novas soluções, vai ser proativa, vai Sim, pensar em como desenvolver coisas próprias, né? Tipo, um projeto novo dentro da empresa vai encabeçar algo. Então, quanto mais acho que a gente ter essa cultura empreendedora no Brasil, melhor. Para as empresas, para o pro consumidor, que consumidor. no fim das contas é o consumidor que ganha, né? Claro, todo mundo ganha. É isso daí. Todo mundo é consumidor, então todo mundo Sim, ganha. todo mundo ganha. Então, eu acho que é muito importante, inclusive, assim, super, indico. É fácil empreender? Claro que não é fácil empreender. Você tem que estar se capacitando. Eu acho que o mais difícil é que você tem que estar se motivando. É o mais complicado, o mais complexo. A automotivação. Automotivação. A automotivação é o mais complicado. Então, por isso que você tem que estar em contato com pessoas, tem que estar investindo em você mesmo, sejam cursos, capacitações, pensar não só no técnico, em cursos técnicos, mas também cursos de desenvolvimento pessoal, de gestão de tudo. É muito, muito importante Total. toda essa parte. Então, uma pergunta, você já tinha na cabeça que você queria ser empreendedora ou foi Acho aleatoriamente que aconteceu? não, foi aleatoriamente, não tinha na cabeça, Não? não. Ó, filha de pais funcionários públicos. Então, não tive muito esse ensino empreendedor, assim, não, não. Porque... Legal. E é legal ver Aham. essa linha de pensamento, porque você tinha tudo para justamente estar ali falando que você queria uma vida estabilizada, que você Ah, queria ter seguir só aquele meio. E quando você entra pro mercado do mundo privado, e você entra mais nessa concorrência à flor da pele, essa parte de treinamento, essa parte de que um concorrente pode te quebrar, ou que uma ah, pessoa pode ser melhor do que você é um mercado totalmente distinto, né? A claro, evolução acontece muito mais rápido no mundo no mundo privado. privado. E não existe estabilidade. Não, É, é um falso é, engano. É aquela coisa que os pais, a gente escutava os pais falando, não, você tem que buscar estabilidade, o emprego. Não existe. O mundo está em movimento, tudo está em movimento. Se você está estabilizado, na verdade você está retrocedendo. Uhum. Se você está parado, você está retrocedendo, porque tudo está em movimento. Então você Você tem que não estar não é evoluindo. estável, você está estável, Você... né? Porque você foi demitido e acabou. Exatamente.
Não existe, não existe isso daí de estabilidade. É que nem você falou. Ah, sou funcionário público, vou ter meu INSS. Será que você vai ter? Será que você vai ter? Tan, Será? tan, tan, tan. Tan, 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 Se tan, você analisar os exatamente. dados, a probabilidade de você não ter daqui a uns anos é maior do que a que você vai ter, né? Do que você vai ter, exatamente. Então, não existe. Você tem que arregaçar as mangas, independente do que você estiver fazendo, e crescer, buscar crescer Botar de pra alguma, torar. botar pra torar, botar pra torar. Botar Não pra torar tem. e já entrando nesse botar pra torar. Babi, você que é uma pessoa, você e o Rê, vocês sempre fizeram cursos profissionalizantes no Paraguai, capacitando funcionários, capacitando fazendeiros, donos de empresas relacionadas ao segmento também. E aí vocês fizeram uma migração para o digital também, Uhum. né? Queria escutar um pouco de você. Como que você vê o antes, né? Você é uma pessoa que já tá pegou essa evolução da internet. Como que você via antes essa capacitação e como você vê agora? Que Uhum. isso até interfere até dentro do que a gente está falando, que antes eu tinha que ir até uma cidade para ter uma capacitação. Hoje, de qualquer lugar do mundo, eu consigo ter, por exemplo, uma capacitação da Babi. Uhum. Como que foi essa evolução e como que você enxerga esse mercado educacional hoje, Olha, através do eu marketing? acho que é um marco, mundialmente falando, é um marco essa questão da evolução do digital. Porque antes era muito difícil adquirir conhecimento. Hoje em dia, qualquer um, você não precisa nem ter feito faculdade, nem ter terminado a escola. Basta você ter um celular na mão, ali, e que você pode se capacitar. Então, eu acho que isso democratizou o conhecimento. Democratizou. Então, hoje em dia, você pega. Antigamente tinham que ter. Aqui no Brasil tem vários projetos, assim, né? Da Embrapa, Senar, outros que ajudam pequenos produtores. Só que mesmo, o produtor tinha que ir lá fazer, tinha que ir lá e ir atrás. Agora, ele com o celular, vendo vídeo no YouTube, vendo no Instagram, comprando um curso, ele se capacita e ele consegue melhorar a sua produtividade. Então, a partir dessa democratização do conhecimento, vai gerar uma grande evolução da, de todos os mercados, mas falando do nosso, né? Deu mais oportunidade para que o pequeno produtor ou aquele que tinha menos acesso ao conhecimento também possa ser competitivo no mercado. Ele também pode ser competitivo agora. Então, eu acho que essa democratização do conhecimento torna também a produção mais democrática e faz com que falam, né, que hoje em dia o Brasil aumentou a quantidade de pessoas ricas, pessoas até milionárias, né, aumentou essa quantidade por causa dessa democratização que a internet gerou. E da mesma forma, hoje em dia, o pequeno produtor, que antes ele só vou ser para subsistência. Não. Agora ele pode ali ter uma pequena fazendinha e produz um alimento orgânico, um alimento de melhor qualidade, posta no Instagram dele, vende para fora, ele compra um curso. Eu comprei o curso da Rumbo aqui, que fala sobre o manejo de bezerra para melhorar minha bezerra, ou um curso de reprodução para melhorar meu sistema de reprodução, e assim vai. E aí ele melhora a produtividade dele. Ele mesmo usa o digital para vender os produtos dele, ele mesmo usa o digital para estimular o seu mercado. Então, eu acho que é muito importante. É essencial. Quem não está, na verdade, não importa o que você trabalha, o que você tem que estar tem que saber utilizar. Porque da mesma forma que isso pode ser muito bom, também pode ser muito ruim. Porque se você não souber utilizar a tecnologia e ficar simplesmente ali enfiado, só rolando o dedinho, aí também. Aí Aí, ela não vai te ajudar em nada, aí não né? vai te ajudar em nada, porque aí você começa a se comparar com os outros, começa a baixar sua autoestima, você começa a entrar em depressão, aí entra vários problemas. Então, você tem que saber utilizar. Isso daqui pode ser muito bom ou muito ruim. Então, é Total. saber usar. Saber E, usar assim, realmente. a gente já trabalhou junto com marketing, mas eu queria saber, tanto de antes quanto depois, qual que é a sua visão de marketing, como que isso te ajudou, como que você usa hoje, qual que foi seu processo de não tenho nada digital, agora eu tô, como que é isso? Começou assim na pandemia, né? Tá. Que aí eu comecei a usar mais produtos digitais.
E a partir disso, eu comecei a ver a importância de estar no meio digital. Aí começou alguns Já tinha algum vídeos. intuito? Tipo, você já pensava em desenvolver um curso, alguma coisa? Ou você só pensou, pô, tem que ter um posicionamento? Eu pensava em desenvolver um curso, Tá. pensava já assim, em uma forma de lucrar mais com o digital e fazer também com que eu sempre tive um sonho de desenvolver, de ter uma família, de crescer minha família, de ter filhos. Tivemos agora a nossa primeira, Miguelito. Miguelita. E eu sabia que ia chegar um momento que eu ia querer me dedicar mais para minha família e não ia ter tanto tempo de estar ali todo dia trabalhando. E eu queria Liberdade de alguma. tempo e geográfico. Exatamente, liberdade de tempo e geográfica. Buscar essa liberdade com o digital. Então, começou bem dessa forma, né? Aí foi 2022 e ano passado com vocês que eu entrei mais forte, né? Que aí veio os cursos digitais, alguns presenciais e tudo mais, que aí veio mais forte. E aí veio o Miguelito, que fez eu estacionar um pouco, né? Porque realmente demanda muito do nosso tempo como mãe, né? Muito. E aí agora que ele tá aí com 5 meses, vamos aos pouquinhos, tô voltando, mas a ideia é crescer cada vez mais o digital. Com o presencial e o digital junto, porque eu acho que também na nossa área, cursos presenciais também são importantes, né? Por ter essa parte técnica muito forte, né? Não tem como eu fazer um curso de palpação de reprodução teórico, né? Então tem que ter os dois. Mas é muito, eu acho que me possibilitar essa liberdade geográfica e financeira é muito importante para nossa família em si. E, então eu vejo só formas de crescer. Agora me organizando como nova mamãe e tudo isso, para crescer cada vez mais essa parte. E poder Legal. ajudar. Eu acho que esse é um principal pilar, né? Um dos motivos que eu não quis seguir para a carreira de CLT, né, de trabalhar em empresas, é porque eu vi que eu, como consultora, com o digital, com o curso, ensinando, eu posso ajudar mais pessoas. Eu sempre Total. tive essa parte muito forte para mim. Eu tenho que ver um propósito no que eu estou fazendo. E esse propósito tem que extrapolar da minha vida. E o conhecimento não foi feito para ficar retido, foi feito para transbordar, para ser compartilhado. Só assim todo mundo vai evoluir. Total. Essa ideia de. Tem gente que tem medo. Ai, se eu ensinar para outra pessoa, ela vai tomar meu lugar, ela vai roubar meus clientes. Hoje em dia, eu tenho uma veterinária recém-formada que trabalha comigo e que ela aprende comigo. Denise, um beijo para você. Um beijo, Denise. Todos somos Denise. Todos somos Denise. E assim, pô, tem gente que poderia falar, nossa, você tá assim como já falaram pra ela, por que que você já não sai e começa a trabalhar sozinha? Ou falaram pra mim, você não tem medo de que ela possa roubar seu emprego? Não, pelo contrário. Eu capacitando ela, fazendo com que tenha mais uma profissional boa no mercado, eu me estimulo a eu melhorar também. Eu sei que todo mundo vai se beneficiar, todos os produtores vão se beneficiar. E o mercado tá aí para todos, gente. O mercado tá aí para todos. Lá onde eu moro tem 1.200 produtores. E se tiver 30 veterinários na região é muito, não tem Sim. 30 veterinários. Então imagina, quanto melhores eles forem, melhor para mim também. Eles vão aprender coisa, um dia eles vão estar Eles te aprendem ensinando também. exatamente. Eu acho que E ela falou a mesma coisa. Ela falou: Não, eu não penso em sair agora porque eu sou recém-formada, eu ainda tô muito crua, eu tô aprendendo tanto com ela. Por que que eu vou sair? Não. E ao contrário, quando você investe, capacita as pessoas que estão com você, menor é a vontade delas saírem. Total. Porque se elas estão se sentindo estimuladas, estão crescendo com você, hoje em dia se sabe, se você perguntar para os funcionários da empresa por que que eles estão na empresa, o salário não é o primeiro lugar. Principalmente nessas novas gerações. Principalmente nessa nova geração, exatamente. O crescimento, oportunidade, conta muito mais do que o salário em si. Claro que o salário tem que ser pelo menos um salário bom que a pessoa Sim. possa ter uma boa vida, né? E ter perspectiva de crescimento. Acho que é mais importante do que Perfeito. Total. do que Eu acho que tudo. as pessoas têm que focar mais em tentar correr mais rápido do que fazer os outros correrem mais devagar, né? Com certeza. Que essa pessoa que ela tem medo de compartilhar o conhecimento é justamente aquela que ela tem uma estabilidade, né? Ela realmente para no tempo e ela acha que o conhecimento É. dela é o que tem mais valor. E quando ela faz isso, ela se bloqueia tanto para novos conhecimentos e tanto para a Total. evolução do time dela, Uhum. né?
Não tem aquele negócio, quando a gente estava na escola, na faculdade, que todo mundo falava, se eu ensino alguém, eu aprendo mais? Sim. E é É isso. uma pura verdade. É a pura verdade. Se você tá estudando alguma coisa, se você só estudar e ficar retido em você aquele conhecimento, logo, logo você vai esquecer. Mas se você estudou, aplicou e ensinou, já era. É porque você começa, Tatuou, né? Aí Tatuou, tatuou. tá você aqui, ó. começa a pensar em formas mais simples de dizer aquilo. Aí você desbloqueia uma forma simplificada do conteúdo. E além de você revisar várias vezes. E além do que a Claro. pessoa vai perguntar coisas que você não tinha pensado. Aí você tem que pesquisar para Tem que ensinar para pesquisar. ela. Então é um estímulo de conhecimento total. Não, todo o tempo, todo o tempo. Isso daí que você falou é verdade. Você tem que pesquisar. Por exemplo, o curso de Bezerras ali, né? Que, na verdade, o curso de Bezerras ainda está em andamento, né? É o meu dia a dia, eu ensino, eu capacito os produtores, mas vem as próprias pessoas que estão fazendo o curso e me perguntam coisas que eu tenho que pesquisar. Sim. Eu não sei tudo, mas eu sei quem sabe. Então eu vou atrás de quem sabe para saber, para melhorar e crescer e ensinar. Que aí eu pego, aprendo e ensino, aí tatuou, aí eu não esqueço. Não, e até Top quando você vai demais. construir a aula, né? Você vai construir a aula, você fala, nossa, esse tempo eu não sei muito bem disso, deixa eu estudar para poder Deixa eu fazer. estudar. E aí, Total, totalmente. total. Top demais. Total demais. top. Muito importante. Gente, a gente teria aí mais horas pra gente continuar falando. A Babi é uma mulher que tem muitos conhecimentos, mas a gente tá chegando ao fim. Quase 2 horas de podcast. A gente falou que, dentro de 1 hora a gente vai estar terminando. Olha lá, 1h40. já Quase bateu 1h50. 1h50 quase. Mas, Babi, você quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão te assistindo, para as pessoas que são companheiros de trabalho, de profissão? Se você quiser aproveitar e deixar uma mensagem para as pessoas, fiquem à vontade. Não, olha, mensagem, vamos pensar agora. Do Já fundo fala do onde a pessoa pode te coração. encontrar também. É verdade. Bom, vou falar primeiramente, para nos encontrar, a gente está no Instagram como Rumbo PY. Estamos no YouTube também, Rumbo Projetos Ganadeiros. Temos aí já alguns vídeos no YouTube, algumas lives que a gente fez bem interessante com várias pessoas, vários profissionais de Bezerras, tem muita coisa também. Estamos no Paraguai, mas extrapolamos para aí todo mundo. O nosso conteúdo é principalmente em espanhol, né? Então, mas a gente atinge aí vários países da América Latina. E é isso, falta falar alguma coisa onde encontrar a gente? Não, no Instagram, YouTube, Instagram, Facebook YouTube, também Facebook, estamos no Facebook. América Latina é muito Muito forte. forte, também estamos no Facebook, Rumbo Projetos Ganadeiros. E como mensagem, eu acho que assim, nesses últimos anos, principalmente a partir da pandemia, a gente veio buscando muito o autoconhecimento. Eu acho que a principal mensagem que eu tenho para dar, não só para quem é da nossa área, quanto para todas as áreas, a gente primeiro precisa buscar ser. A gente está num mundo que as pessoas a todo tempo estão buscando fazer mais coisas, ter mais coisas, e elas esquecem do ser. E é por isso que a gente está com uma epidemia de depressão. A gente está com epidemia de pessoas com até o próprio TDAH, até vários outros transtornos que vêm, seriam do mundo moderno. Por quê? Porque as pessoas se esquecem do ser. Esquecem que é mais importante ser primeiro, ou seja, você ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa amada, você demonstrar isso para as outras pessoas. Nós, como pais, né, atualmente eu como recentemente mãe, mostrar isso para o nosso filho é muito importante, para que ele aprenda primeiro a ser. Se ele sabe quem ele é de verdade, o mundo não tem fronteiras para ele. Ele vai fazer da melhor forma possível, ele vai ter a maior quantidade de coisas possíveis, mas porque ele é primeiramente. Porque ele é. Então, entenda quem você é, entenda a sua identidade. Se você não sabe, se você realmente não tem dúvidas, então procure entender primeiro quem você é. Cursos de autoconhecimento, psicólogos, coach, tudo isso estão aí para ajudar. Hoje em dia a gente tem a facilidade do próprio Instagram. Quantas pessoas estão ajudando essas pessoas a se desenvolverem? Então, acho que primeiramente, para qualquer coisa que seja, busque primeiro o ser. E eu acho que nisso o espiritual é muito importante, independente da religião que você tenha, mas é muito importante você ter aquele algo maior,
Para que buscar? Eu sou cristã, então o meu algo maior é Jesus, é Deus. E isso é muito importante, é a base de tudo para mim, porque se não fosse isso, com certeza eu já teria sucumbido há muito tempo, talvez a minha família não existisse mais. Então isso também é muito importante, faz parte do meu ser, esse lado espiritual, e é importante para todos essa base, realmente. E a partir disso, sim. Então, tudo é buscar ser o melhor possível, buscar conhecimento e transbordar esse conhecimento da forma que for. Transbordar esse conhecimento é importante porque o seu entorno vai crescer e você vai crescer cada vez mais. E eu acredito que acho que essa é a principal mensagem que eu quero deixar aqui Uou. hoje. Eu acho até, só um adendo nisso, eu acho interessante porque antes a gente tava até falando aqui, e todo mundo que tá aqui nessa mesa contrata pessoas, né? Sim. E a gente tava falando que às vezes é muito melhor você contratar alguém pela soft skill dela, né? Pelo quem Uhum. ela é, do que pelo que ela faz, porque você ensina depois. Então, se você quer se tornar um bom profissional, se você quer se tornar alguém bom, eu acho que essa daí é uma lição ótima. Então, Seja. exatamente. Seja. A gente contrata pessoas pelo caráter, né? O Uhum. caráter é o conhecimento a pessoa adquire, caráter ela é o que ela é. Ela é, Ela exatamente. já vem com isso, né? Então, seja uma pessoa de caráter, até É. complementando o que você está falando. E até é interessante que, assim, se você ainda não é, você pode se tornar, mas só que você precisa querer. Total. Então, por exemplo, eu contrato hoje as pessoas que estão ao meu redor, seja quem eu contratei, tudo foi exatamente pelo caráter, por quem essa pessoa é. São pessoas que eu vejo que são pessoas de caráter, pessoas boas, pessoas que querem crescer, pessoas cristãs, como eu sou cristã, então eu também me acerquei de pessoas cristãs, porque isso é muito importante para mim. E eu acho que, da mesma forma, se você acha que no momento você não tá bem, você pode melhorar, você pode ser melhor, você pode se capacitar, você pode se tornar. Treine, só que você precisa treinar. Treine, treine, treine até se tornar. O Paulo Vieira fala muito isso, né? Treine até se tornar. Você pode se tornar. Só que eu não vou querer, por exemplo, não vou querer contratar uma pessoa que eu não vejo que tem o mesmo caráter. Mas pode ser que essa pessoa evolua até certo ponto um dia que eu posso querer contratar, por que não? Mas aí vai depender dela. A gente só muda a gente mesmo, a gente não muda ninguém. Total. Isso é verdade. A gente não muda ninguém. Muito show. Que papo. Que papo top, Muito bom, maravilhoso. gente, realmente. Babi, obrigado por ter vindo, obrigado por ter compartilhado tanto conhecimento, tanta experiência. Obrigado demais. Obrigada a E vocês. saiba que as portas sempre estão abertas para você vir bater um papo com a gente. Agora a meta é fazer com o Renan e quando vocês Vamos voltarem lá. pro Brasil, a gente fazer os dois juntos, que aí vai ser o casal do agro. isso aí. Vai ser Casal top. pecuário, casal Casal pecuário, a pecuário, gente sempre casal falou. pecuário. Nós somos o É isso casal aí. pecuário. Top demais, E é então. isso. Gente, não esqueça de se Obrigada, inscrever aqui no gente. canal e assinar não, e colocar o sininho. Ativar o Eu ia sininho, falar isso também mesmo. assinar. Ativar o sininho. Babi, obrigado. Importante. Obrigado você que nos assistiu até Obrigada. agora. Tamo Até a junto! próxima. Obrigada, gente.